Neste mundo, existem insetos gigantes do tamanho de caminhões que aparecem constantemente, atacam e devoram humanos. Suas vítimas são deixadas como nada, além de cascas secas de pele e osso. Para proteger as pessoas, o governo estabeleceu uma organização chamada Mushibajio, lar de indivíduos extraordinários com poderes incríveis. Eles podem cortar uma aranha gigante perfeitamente ao meio com um único golpe de espada, ou comandar enormes guerreiros de papel para esmigalhar cada uma dessas criaturas. E este jovem desavisado, parecendo o mais rural possível, olhando ao redor com excitação de olhos arregalados, é Jinbei, um aprendiz de samurai que viajou para Edo por ordem de seu pai para se juntar ao Mushibajio. Ele estava tão ansioso que soltou um grito estrondoso, cumprimentando todos ao seu redor. Mas em vez de responderem, todos cobriram a boca, rindo, ou se afastaram como se algum lunático tivesse acabado de escapar de um manicômio. Sem se importar nem um pouco, Jinbei tentou perguntar onde ficava a sede do Mushibajio, mas uma pessoa após outra, ninguém respondeu ou ofereceu direções. Adultos e crianças completamente ignoraram sua existência. Justo quando estava perdendo toda a esperança, uma garota que parecia claramente ter um bom coração se aproximou dele. Ela levou Jinbei para a loja de chá de sua família, ofereceu um prato completo e perguntou sobre sua história. Jinbei explicou claramente por que havia vindo a Edo e perguntou o endereço do Mushibajio. Para essa garota chamada Oharu, o Mushibajio era um lugar digno de grande respeito. Era uma organização que ela e os próprios habitantes da cidade haviam pedido para estabelecer, então ela a considerava da mais alta importância e qualquer um prestes a se juntar como Jinbei merecia o mesmo. Assim, ela decidiu levá-lo até lá. Mas no caminho, enquanto falavam sobre o Yarogumo que estava solto, um grito ensurdecedor cortou o ar. Jinbei imediatamente correu em direção ao som. No local, havia um cadáver seco no chão, e acima dele, uma aranha gigante roía sua vítima. Quando a criatura se moveu para engolir outra pessoa viva, Jinbei não conseguiu se segurar. Ele sacou sua espada e avançou, mas seu golpe errou o alvo completamente, e a aranha o atingiu, mandando-o voar para trás. Apesar de ter recebido o golpe, Jinbei não mostrou medo ou hesitação. Em vez disso, atacou ainda mais ferozmente. Ele trouxe sua lâmina com força sobre a cabeça da aranha. Um alto clangor ecoou, fazendo com que ela deixasse a pessoa de suas mandíbulas antes de chutar Jinbei brutalmente e recuar. Quando Jinbei estava prestes a perseguir, um homem se apresentou como Katori, o gerente do Mushibajio, e disse a ele para se achar. Os lutadores do Mushibajio estavam a caminho, então ele deveria deixá-los cuidar das coisas. Jinbei protestou que era um samurai prestes a se juntar ao Mushibajio. Então, como poderia ficar ali de braços cruzados? Katori pensou sobre isso e lembrou-se da convocação recente. Mas essa era para recrutar o lendário espadachim Genjuro. Com isso, Jinbei parecia um pouco inquieto. Toda a situação remontava a um incidente daquela época. Jinbei estava com o filho do magistrado quando, infelizmente, se depararam com um Yarogumo. O filho do magistrado estava tão apavorado que se molhou. O pai de Jinbei chegou a tempo e matou a aranha com um único golpe. Mas porque o filho do magistrado havia sido humilhado na frente de todos, a única maneira de poupar a vida de Jinbei era seu pai cortar parte de sua própria perna como expiação. Embora fosse uma situação além do controle de qualquer um, o magistrado ainda colocava a culpa, e Jinbei também se culpava. Foi por isso que ele prometeu cumprir todos os desejos de seu pai, incluindo atender à convocação de Mushabaji. Assim que ele terminou de explicar por que havia vindo, Jinbei ouviu alguém gritar que as aranhas haviam levado Oharu. Lembrando-se da garota bondosa com um sorriso radiante que o havia ajudado, Jinbei deixou tudo para trás e correu atrás delas. Dentro do ninho da aranha, Oharu estava pendurada como uma presa fresca. No momento em que uma aranha se lançou contra ela, ela soltou um grito aterrorizado e então a luz inundou o local. Era Jinbei. Ele se lançou para frente, inclinando o corpo para um lado para desviar de um ataque, e então cravou sua lâmina com força no flanco da aranha. A criatura vacilou para trás, levantou o abdômen e disparou um jato de slime contra Jinbei. Rápido como um raio, ele desviou e gritou que aquela coisa era inútil contra ele. Mas de repente, gritos ensurdecedores ecoaram de cima. O teto estava repleto de uma enorme horda de aranhas gigantes. A visão o deixou atônito por um momento, e nesse instante de
de distração, uma explosão de slime o atingiu em cheio, tornando sua lâmina afiada completamente inútil. Uma aranha aproveitou a oportunidade e avançou, mas então um estrondo ensurdecedor ecoou pelo ninho. Quando a poeira assentou, 3 figuras estavam na entrada. Uma das garotas entrou primeiro. De suas mãos, ela lançou esferas brancas e onde quer que elas atingissem, uma aranha ou qualquer alvo, explosões maciças se ergueram. O enxame de aranhas ao seu redor foi rapidamente desfeito ou disperso. Kotori chegou bem a tempo de apresentá-la. Ela era Hibati, uma especialista em explosivos e descendente de um clã ninja. O segundo a entrar foi um homem empunhando 2 espadas. Seus movimentos eram deslumbrantemente rápidos. As lâminas em suas mãos cortavam as aranhas como se estivessem fatiando frutas. Nenhuma sobreviveu ao seu ataque. Aquele era Son Goku, um espadachim errante também conhecido como o criminoso mais notório de todo o Edo. O último também era um jovem, cujas armas especiais eram bonecas de papel. Uma vez lançadas, elas cresciam enormes e desferiam socos devastadores diretamente nas aranhas. Seu nome era Tenma. Cada um deles era uma arma de Machubaji. Com esses 3 em campo, os números esmagadores das aranhas foram instantaneamente neutralizados. Mesmo Jinbe mal podia acreditar que pessoas tão poderosas existiam. Kotori aconselhou Jinbe a ficar para trás e observar, mas, nesse momento, uma aranha se lançou contra ele. Seu slime prendeu seus pés no lugar, deixando-o incapaz de desviar enquanto era atirado de lado. A dor atravessou seu corpo todo, e ele não conseguia ficar em pé. Mas ao seu lado estava Oharu, tremendo de medo. Isso o fez lembrar das palavras de seu pai após perder sua perna. Jinbe havia chorado incessantemente, dominado pela tristeza e pelo terror. Mas seu pai, aquele espadachim orgulhoso, não mostrou um pingo de emoção negativa. Em vez disso, ele disse a Jinbe com grande cuidado: se você quer se tornar um verdadeiro espadachim, você deve se tornar destemido diante de qualquer coisa, pronto para cada batalha que vem pela frente. Só assim as pessoas atrás de você se sentirão verdadeiramente seguras. E assim, bem naquele momento, apesar de seu corpo machucado, Jinbei se lançou na frente da aranha para proteger Oharu. Quanto mais ele via a preocupação nos olhos dela, mais forte ele se tornava. Passo a passo, ele empurrou a aranha gigante para trás, então balançou sua lâmina para cima em um corte ascendente que a fez voar. Jinbei aproveitou a oportunidade, avançou e enfiou sua espada para o golpe fatal. Justo quando parecia que tudo tinha acabado, o teto se despedaçou enquanto um corpo enorme irrompia através dele. Diante de Jinbei estava uma aranha muito maior do que qualquer uma das outras. Sentindo a pressão esmagadora que essa criatura emanava, a tensão o tomou. Sua espada ainda estava coberta de limo. Ele conseguiria lutar contra essa coisa? Oharu chamou de trás, implorando para Jinbei correr, mas ele se manteve firme. No momento em que a aranha investiu suas garras afiadas como lâminas contra ele, ele se moveu para contra-atacar e então um flash de luz apareceu dentro dela. Ele viu padrões coloridos deslumbrantes e com eles a silhueta de um homem carregando uma imensa espada grande. Ele brilhava como uma estrela magnífica contra um céu negro como breu. Quando a luz se apagou, a rainha aranha havia desaparecido sem deixar vestígios. Assim, a batalha terminou em um silêncio quase anticlimático. Depois, Jinbei quis falar com aquele homem extraordinário, mas o homem lhe lançou um único olhar e se afastou. Katori se aproximou e perguntou a Jinbei se ele queria se juntar a Mashiba Joe. Embora Jinbei ainda fosse apenas um aprendiz de samurai, ele era realmente uma pedra bruta, esperando para revelar seu brilho com o polimento certo. Katori acreditava que um dia Mashiba Joe ganharia um novo pilar de força. A própria liderança também aguardava ansiosamente o dia em que Jinbei traria paz a Edo. Na manhã seguinte, no momento em que o sol surgia sobre o horizonte, Jinbei se anunciou com um grito que não poderia ter sido mais alto. Então começou a prática de espadas, balançando contra enormes rochas. Lembrando do espadachim do dia anterior, Jinbei resolveu se tornar tão poderoso quanto ele. Após o treinamento, sendo o pacote de paixão e insanidade que era, Jinbei foi batendo nas portas para reunir todos. Por sorte, ele abriu uma porta bem na hora em que Hibati estava se trocando. Ela estava apenas com suas roupas íntimas, tudo em plena exibição. Normalmente, qualquer um teria batido a porta e ido embora, mas não Jinbei. Ele a cumprimentou com um rosto perfeitamente neutro, sua mente inabalável e seu corpo despreocupado. Casualmente lhe disse para continuar se trocando, e então fechou a porta. Hibati passou de chocada a envergonhada, a furiosa, em cerca de 2 segundos.
Ela não esperou, puxou uma bomba e a enfiou direto na boca de Jinbei. A explosão sacudiu todo o quartel-general da Mushiba-Joe. Os outros 2 membros saíram de fora, olharam para o estado destruído de Jinbei e se perguntaram se esse cara tinha um desejo de morte por cutucar aquele vespeiro em particular. Um tempo depois, o grupo finalmente se acalmou e se reuniu no salão principal. Mugai, o homem que Jinbei admirava, também chegou. Hibachi, que normalmente tinha uma expressão como se o mundo lhe devesse dinheiro, imediatamente se animou e se levantou para cumprimentá-lo. Era dolorosamente óbvio que ela estava interessada nele há muito tempo. O principal objetivo de hoje era apresentar Jinbei ao trabalho, já que todos sabiam que o Japão estava enfrentando uma invasão de insetos gigantes, uma crise que começou há 10 anos. Naquela época, o honrado magistrado Mashiba-Joe decidiu estabelecer esta organização de guerreiros, unindo lutadores poderosos para combater os insetos gigantes. O clima na terra natal de Jinbei não era exatamente ideal para aquelas criaturas, oversized, mas Edo era um paraíso perfeito para elas, e o dever de Jinbei era garantir paz e segurança para o povo ali. Sentindo que isso era exatamente o que um samurai deveria fazer, ele respondeu sem hesitar, pronto para fazer o que fosse necessário para cumprir a missão. Jinbei também estava extremamente curioso sobre o honrado magistrado e realmente queria conhecê-lo. Continue sonhando, garoto. Os 3 veteranos atrás dele estavam fazendo isso há anos, matando incontáveis insetos, e, mesmo eles não tinham conseguido esse privilégio, um novato como ele poderia esquecer. Bem nesse momento, alguém entrou correndo de fora com a notícia de que os insetos estavam atacando novamente. Os 4 lutadores rapidamente se levantaram para se juntar à batalha e Jinbei seguiu ansiosamente, empolgado para lutar. Mas foi então que Kotori lhe disse que ele não tinha permissão para participar. Ele poderia apenas ficar de lado e observar. Jinbei ficou furioso. Como um membro de Mashiba-Joe, poderia não ter permissão para lutar? Sangoku sorriu ao seu lado. Ninguém tinha expectativas para ele. Matar aquela aranha ontem foi pura sorte. Tenma acrescentou algo ainda mais duro. Apenas vá para casa. Diferente daqueles 2, Kotori explicou as coisas cuidadosamente. Nos últimos 10 anos, nenhum novo recruta em Mashiba-Joe sobreviveu mais de 10 dias. Eles estavam cansados de passar tempo encontrando candidatos apenas para vê-los morrer. Então, não apenas Jinbei foi proibido de lutar, mas ele também foi banido de usar sua espada por um mês inteiro. E assim, Jinbei saiu de cabeça baixa, acompanhando Hibachi em sua missão. Ele não tinha ideia de como iria se tornar alguém como Mugai nesse ritmo. Ouvindo isso, Hibachi debochou e lhe disse: "Nem em 1 milhão de anos." Se até ela não havia alcançado aquele nível, ele estava anos-luz de distância. Então, ela admirava Mugai também, obviamente. E assim, os 2 começaram a competir sobre quem era o maior fã. Com isso, Jinbei descobriu que Hibachi também tinha sido salva por Mugai. Era uma história de anos atrás, quando Hibachi ainda morava em sua vila ninja. Depois que as guerras civis terminaram, os guerreiros das sombras foram deixados de lado. As pessoas se concentravam em aumentar a produção e se tornarem mais fortes tornou-se sem sentido. Todos escolheram um ofício diferente em vez de treinar, mas entre eles, um homem idoso se apegou aos antigos costumes, aprimorando suas habilidades de combate e passando-as para seu neto, Hibachi. Ela havia herdado praticamente todas as suas técnicas e espírito de luta. Quando Kotori ouviu sobre ela, viajou uma grande distância para recrutá-la. Depois de pensar muito, Hibachi decidiu se juntar a Mashiba-Joe para trazer honra ao ninjutsu de seu avô. No entanto, a crença tradicional do velho, a crença de que as mulheres não eram adequadas para tal trabalho, o levou a se opor à sua decisão. Mas em vez de ouvir, Hibachi escapuliu sozinha e esbarrou em um inseto por acaso. Em vez de lutar com confiança, ela se atrapalhou e se tornou um alvo fácil. Se Mugai não tivesse aparecido naquele momento, ela teria sido morta. E assim os 2 passaram de se estranhar para de repente descobrir que tinham muito em comum. Ambos achavam Mugai incrível e queriam se tornar alguém como ele. Bem no meio de sua conversa entusiástica, Tabachi se lembrou do motivo pelo qual estava saindo com aquele cara em primeiro lugar, então socou Jinbei com força suficiente para fazer sangrar. Ele não fazia ideia do que tinha acabado de acontecer. Foi então que um grito aterrorizado ecoou. Eles avistaram um jovem casal que havia saído para aproveitar o ar fresco, mas que em vez disso, se deparou com uma cena horrível. Hibachi sentiu uma poderosa rajada de vento sacudindo a grama e as árvores, e de dentro delas,
uma gigantesca libélula alçou voo. Ela reconheceu aquilo como seu território. Durante o dia, ela se mantinha escondida, surgindo apenas no frescor da noite para caçar. Hibati disse a Jinbei para tirar os civis de lá enquanto ela ficava para lutar. Ela e o monstro colidiram de frente. Hibati pisou na cabeça da libélula para se lançar alto no ar. Em seguida, lançou bombas em direção a ela. Ela achou que aquelas duas bombas eram um acerto garantido, mas a criatura saiu da fumaça e da poeira, sem um único arranhão. Hibati continuou lançando mais bombas. A princípio, ela pensou que não seria uma luta difícil, mas a libélula, de repente, moveu-se com uma velocidade incrível, não apenas desviando de seus ataques, mas derrubando-a na água. Quando mergulhou nela novamente, Hibati pegou uma bomba, apenas para descobrir que o pavio havia sido apagado pela água. Pegando-a de surpresa, ela não conseguiu reagir a tempo para se defender do seu ataque. Felizmente, uma figura apareceu bem na hora para afastar a gigantesca libélula. A princípio, Hibati pensou que era Mugai, mas era Jinbei. Embora momentaneamente atordoada, ela rapidamente recuperou a compostura e correu em direção à libélula, dizendo a Jinbei para sair para que pudesse lutar sozinha. Ele a parou e a avisou que aquele não era o lugar para provar seu valor. O dever deles era proteger Ito. Aquelas palavras a trouxeram de volta aos eixos. Então, em vez de uma luta desgastante sozinha, os dois se juntaram e mataram a libélula em um instante. A técnica que ela usou durante a luta impressionou genuinamente Jinbei. Mais tarde, enquanto ele construía uma fogueira para Hibati se banhar, ele ficou tão animado perguntando sobre isso que pulou sem pensar e a olhou diretamente sem uma vestimenta sequer. O resultado foi exatamente o que você esperaria, mais algumas bombas na cara. Com a gloriosa armadura de trama de um protagonista, não importa quantas bombas Jinbei recebesse na cara, ele estava perfeitamente bem. Ele arrastou uma enorme rocha de volta para casa para treinar. Mesmo quando Hibati lhe dizia que não havia quantidade de cortes que fizesse diferença, ele continuava sem parar. Jinbei acreditava que, pelo menos, ele tinha que quebrar essa rocha antes de poder sonhar em cortar aqueles insetos gigantes ao meio. Nesse momento, Sanjiku apareceu cambaleando em um estado de embriaguez. Seus olhos deviam estar instalados abaixo de seu traseiro, porque ele caminhou direto para a rocha em um acesso de raiva. Son Goku desembainhou sua espada e cortou a enorme pedra sem esforço, até mesmo a dividindo em várias peças menores. Os cortes deixados pela lâmina eram tão suaves que pareciam ter sido polidos e lixados com a mais fina lixa. Jinbei não era bobo. Ele sabia que apenas alguém com habilidade extraordinária com a espada poderia fazer isso. Então ele imediatamente se virou e pediu algumas dicas. Sanjiku respondeu casualmente que ele deveria apenas pensar nisso como um rabanete e cortar. Jinbe fez exatamente isso, apenas para acabar com as mãos completamente dormentes e sem nada para mostrar. A partir daquele ponto, Jinbe mudou sua abordagem. Em vez de apenas pedir dicas, decidiu levar Son Goku como seu mestre e acompanhá-lo em missões de patrulha. Apesar de ser um membro de Mashiba Joe, em vez de ser amado pelas pessoas, Son Goku recebeu apenas hostilidade. O que quer que seu passado contivesse, eles o chamavam de assassino e começaram a lhe atirar pedras. Uma pedra acertou-lhe diretamente no pescoço, deixando a pele vermelha e irritada. Outra o atingiu bem na cabeça, fazendo-o sangrar. Sanjiku não revidou nem desembainhou sua espada contra eles. Ele suportou tudo em silêncio. Jinbe não entendia o que estava acontecendo, mas fez o melhor que pôde para bloquear as pedras ao longo do caminho. Funcionários do governo apareceram e lançaram os mesmos olhares hostis a Sanjiku. Eles estavam investigando uma série de roubos notórios. Os ladrões eram extremamente audaciosos, visando as casas de ricos comerciantes e cortando paredes e portas de ferro para roubar suas fortunas. Os oficiais suspeitavam que Sung Daegu era o culpado. Ele negou categoricamente. O assassinato poderia interessá-lo, mas o roubo mesquinho certamente não. Quando a patrulha da noite terminou, Son Goku empurrou Jinbe para o lado e saiu para beber. Jinbe queria acompanhá-lo, mas Son Goku o expulsou com medo de que ele se aproveitasse de bebidas grátis. Jinbe vagou até a casa de Oharu e ajudou-se a comida e bebida. Ele mal havia começado a comer quando uma comoção irrompeu do lado de fora. Os oficiais haviam pegado o ladrão, e o que era ainda mais chocante era que Sang Goku estava bem ali, com a espada ensanguentada na mão, uma vítima deitada no chão. Assim, apesar de não admitir culpa, ele foi preso. Jinbe tentou desesperadamente explicar que Son Goku não era o culpado, que ele nunca faria algo assim. Todos os presentes riram de quão ingênuo era Jinbe.
O que aquele homem não faria? Um assassino ainda é um assassino. Jinbei correu de volta para dizer a Katori que precisavam resgatá-lo. Hibachi também estava lá. Nenhum dos dois parecia preocupado ou com pressa ao ouvir a notícia. Esta não era a primeira vez que Sangoku era preso. Tirá-lo de lá apenas levaria um tempo. Vendo como estavam calmos, Jinbei decidiu que não ia esperar e tomou as rédeas da situação. Dentro da prisão, Sangoku estava entediado e gritou, perguntando se havia saquê naquele lugar. Um jarro de vinho apareceu quase instantaneamente. Ele tomou um gole, mas ainda sentia que algo estava faltando. Alguns petiscos realmente tornariam a bebida melhor, e assim, alguns tentáculos de lula grelhada foram trazidos depois que ele comeu e bebeu a sua satisfação. Sungaku finalmente olhou para ver quem tinha entregado tudo, e para sua surpresa, aquele garotinho Jinbei estava do lado de fora, serraçando a porta da cela. Jinbei já tinha declarado Sungoku seu mestre. A menos que o homem confessasse o crime, Jinbei nunca acreditaria que ele era o culpado. Era a primeira vez que Sungoku via alguém depositar tanta confiança inabalável nele. Intrigado, ele pegou a serra das mãos de Jinbei e balançou-a algumas vezes. A porta de ferro foi cortada com um buraco gigante, os cortes tão impossivelmente suaves como sempre, verdadeiramente inacreditável. Uma vez do lado de fora, Jinbei queria rastrear o verdadeiro culpado para que Sungoku não tivesse que sofrer por algo que não fez. De volta à sede do Mushabusho, Katori recebeu notícias da fuga e correu para informar ao magistrado. Depois se apressou para encontrar uma solução. Para ser justo, o passado de Sungaku o marcava como um assassino. Ele era filho da gangue de bandidos mais notória de Edo, um nome que inspirava medo em todos que o ouviam. Mas desde jovem, Sungoku era bondoso e nunca matou ninguém. Talvez ele tenha herdado isso de sua mãe gentil e compassiva, que sempre o lembrava que mesmo que não pudesse seguir a lei, pelo menos nunca deveria tirar uma vida. Por causa de suas palavras, apesar de ser um criminoso notório, as mãos de Sungoku nunca foram manchadas de sangue, até que um dia ele voltou para casa e encontrou sua mãe deitada no chão, sem vida. Sungoku perdeu toda a compostura. A morte de sua mãe foi o momento em que a luz que mantinha sua consciência intacta desapareceu completamente. Ele massacrou todos naquela sala, incluindo seu próprio pai. A partir daquele dia, Sindaku tornou-se o infame criminoso conhecido como Killer 99 porque havia assassinado 99 pessoas. Essa foi a razão pela qual as pessoas sempre o desprezavam. De volta ao presente, assim como Jinbei e Sungoku estavam tentando descobrir como encontrar o verdadeiro culpado, soldados do governo chegaram. Eles não queriam mais prender Sungoku, queriam vê-lo morto. Jinbei fez tudo o que pôde para impedi-los. Eles deveriam apenas prender criminosos. A execução exigia um processo adequado de coleta de evidências e condenação, mas a multidão armada continuava apontando suas lâminas para Sungoku de qualquer forma. Justo naquele momento, uma gigantesca louva-a-Deus apareceu e cortou o soldado ao meio. Seus dois membros frontais eram lâminas cortantes que cortavam tudo que tocavam, incluindo a espada de Yenduziba. Jinbei, Someiku, que estava completamente indiferente até agora, de repente se animou. Ele disse a Jinbei para evacuar os civis enquanto ele ficava para eliminar aquela coisa. Assim que a batalha começou, enquanto Sungoku estava focado em lutar, um dos soldados do governo lançou-se contra ele por trás. O homem não se importava com a situação desesperadora. Ele só queria ver Sungoku morto. Quando os dois lados estavam prestes a colidir, Jinbei retornou. Os soldados informaram a ele exatamente quanto Sungoku merecia morrer. Os que mataram sua mãe eram caçadores de insetos, e por causa de sua raiva mal direcionada, 99 pessoas inocentes morreram. Ele tinha que pagar por isso. Mesmo sabendo a verdade por trás de tudo, Jinbei ainda se colocou em seu caminho. Esse foi o passado. Agora, a espada do assassino de todos aqueles anos atrás estava protegendo Edo. Eles não podiam ver isso? Nesse momento, outra mantis apareceu. Os soldados, corajosos na fala, mas fracos na ação, correram primeiro, deixando os dois para limpar a bagunça. Apesar de seus ferimentos, o trabalho com a espada de Sanjiku era tão feroz como sempre. Não importava quão afiadas fossem as pernas da mantis, ele as cortou em um instante. Com mais um movimento, ele esfarelou o corpo da criatura em pedaços. Quanto a Jinbei, seguindo a orientação de seu mestre, ele lentamente sentiu o fluxo de sua própria espada. Embora longe de ser perfeito, ele conseguiu cortar parte de uma perna de mantis.
Sanjiku aproveitou essa abertura e finalizou a restante. De dentro de seu estômago, eles encontraram uma grande quantidade de dinheiro, então os insetos tinham sido os ladrões o tempo todo. Sanjiku era verdadeiramente inocente. Quanto a como ele acabou na cena do crime, a explicação era dolorosamente absurda. Ele havia andado pelas ruas bêbado quando pisou na cauda de um cachorro. O cachorro o perseguiu com tanta força que suas calças quase caíram. Quando finalmente escapou, encontrou-se de pé bem na cena do crime, sua notória espada em mãos. Sanjiku achou que ninguém acreditaria na história de qualquer forma, mas para sua surpresa, Jinbei realmente acreditou em cada palavra. E assim, sem hesitar, Sanjiku arrastou Jinbei pelo caminho da adição ao saquê. No dia seguinte, insetos gigantes apareceram para causar problemas mais uma vez. Hibachi e Sanjiku brigaram incessantemente. De um lado, um deles só sabia destruir coisas e jogar bombas nas casas das pessoas, e o outro estava bêbado a todo momento, brigando com monstros. Tenma, quieto como sempre, convocou silenciosamente 2 guerreiros de papel, cada um dando um único soco que derrubou um inseto. Jinbei não estava disposto a deixar essa chance escapar. Ele correu e desfechou o golpe mortal. A batalha terminou assim. Tenma era normalmente um homem de poucas palavras, mas geralmente considerado de bom caráter e gentil. Os moradores da cidade gostavam dele e costumavam conversar com ele. Quando o grupo de Jinbei elogiou Tenma por seu desempenho eficaz, ao invés de ficar por perto para uma conversa confortável, Tenma timidamente se afastou, deixando todos se perguntando sobre o que haviam dito de errado. Naquela noite, todos retornaram aos seus quartos e seguiram com suas rotinas. Hibachi, como sempre, desempenhou o papel da avó da granada, mexendo com suas bombas. Qualquer um que mexesse com essa garota estava assinando sua própria sentença de morte. Jinbei estar vivo era praticamente um milagre. Sanjiku não fez nada além de beber e dormir como um fardo inútil. Jinbei manteve sua rotina, praticando golpes de espada em enormes rochas, mesmo que já estivesse escuro. Tenma era o único com algo que se assemelhava a hábitos normais. Ele acendeu um incenso para seus pais. Não estava claro se eles estavam mortos ou vivos, uma vez que ele já tinha um altar montado para eles. Se ainda estivessem vivos, ele era um filho notavelmente filial. Justo quando Tenma estendeu seu futon e estava prestes a se despedir de seus pais, uma centopeia surgiu de repente e o mandou em um pânico gritando. Jinbei ouviu a confusão e achou que algo sério estava acontecendo. Então correu para lá e se sentou com Tenma, tentando parecer composto, mas o terror mal disfarçado em seu rosto era fácil de ler. A sala inteira era um completo desastre, então Jinbei tinha certeza de que algo o assustou. Ele apontou para uma pintura assustadora na parede. Tenma balançou a cabeça. Então, um sapo-touro? Tenma balançou a cabeça novamente. Foi apenas quando a centopeia rastejou de um canto e a expressão de Tenma mudou completamente que Jinbei descobriu a causa de tudo. Depois de lidar com o inseto, Jinbei disse a Tenma que ele deveria avisar a todos sobre isso, já que estava diretamente relacionado à linha de trabalho atual deles, mas Tenma recusou. Ele sabia muito bem que se Hibachi e Sangoku descobrissem, seria o fim para ele. Eles o atormentariam até o dia em que morresse. Tenma se enfiou debaixo do cobertor para se esconder e abriu sobre a origem de seu medo. Quando era pequeno, Tenma uma vez avistou uma árvore cheia de frutas que pareciam deliciosas. Ele esperou que uma caísse, pegou-a e estava prestes a comê-la quando descobriu que estava cheia de insetos por dentro. A visão dele se contorcendo traumatizou-o profundamente. Naquele momento, o resto das frutas caiu da árvore e cada uma estava na mesma condição horripilante. Acima de tudo, Tenma estava determinado a se tornar um onmyoji e proteger Ito para que seus pais se sentissem orgulhosos. Depois de ouvir o nobre e justo objetivo de Tenma, Jinbei ficou genuinamente emocionado e respeitava profundamente isso. Em sua honra como samurai, ele jurou que não haveria outra alma que soubesse sobre o medo de Tenma. Mas o que nenhum deles percebeu foi que Hibachi e Suniko estavam parados do lado de fora o tempo todo e ouviram cada palavra. Suas expressões escureceram por um momento, depois se retorceram nos sorrisos mais malignos imagináveis. Na manhã seguinte, antes mesmo do galo pensar em cantar, Jinbei já estava na porta de Tenma acordando-o.
armado com um plano de treinamento para ajudá-lo a superar seu medo. Ele preparou uma lagarta, o tipo exato que Tenma mais temia, para que pudessem observá-la à distância e gradualmente se aproximar. Tudo estava indo bem, até que Jinbei trouxe a lagarta perto. Tenma imediatamente correu para um esconderijo em vez de enfrentá-la. Enquanto Jinbei estava pensando em uma nova abordagem, Hibachi e Sangoku se aproximaram. Nas mãos dela, Hibachi segurava uma bolsa que dizia conter café da manhã para Tenma. Ele a pegou e a abriu apenas para descobrir que estava cheia de centopeias. Tenma gritou. Em horror, então se virou e xingou Jinbei como um traidor antes de sair furioso, enquanto os outros dois riam. Jinbei estava furioso. Que tipo de pessoas faziam uma piada com o medo mais profundo de alguém? Eles tinham ideia de quão duro Tenma havia tentado? Hibachi e Sangoku não entenderam muito bem o que Jinbei havia acabado de dizer, mas os sorrisos já haviam desaparecido de seus rostos. Jinbei correu para encontrar Tenma. Ele estava sentado na rua quando uma criança pequena se aproximou e lhe deu um desenho de dois guerreiros de papel. A arte não era mais do que algumas linhas tremidas, mas Tenma não parecia se importar nem um pouco. Naquele momento, Oharu correu para avisar Jinbei de que os insetos estavam atacando novamente. Tenma, sentado nas proximidades, também ouviu e o seguiu até o campo de batalha. Mas no momento em que chegaram e viram que desta vez era uma centopeia gigante, Tenma começou a tremer e queria fugir. Sangoku disse a ele que, se fosse demais, ele deveria recuar. Eles cuidariam disso, mas Tenma entendeu que essa era sua responsabilidade. Então engoliu seu medo e convocou seus guerreiros de papel, desferindo um golpe poderoso na centopeia. Ela se enterrou no subsolo para desviar, então disparou em direção a Tenma para atacar. Se Sangoku não estivesse lá para apoiá-lo, quem sabe o que teria acontecido? A centopeia continuou cavando pela terra, tornando impossível para alguém acertar um golpe. O campo de batalha estava cheio de Hibachi e Sangoku gritando e xingando um ao outro, enquanto Jinbei os seguia inutilmente, pedindo desculpas aqui e ali por ser um peso morto. Oharu, torcendo da linha lateral, foi pega na escavação da centopeia e foi derrubada, mas a maneira como ela caiu fez com que tanto Jinbei quanto Sangoku quase batessem os olhos para fora das órbitas. Foi preciso Hibachi lembrá-los de focar na batalha de verdade. Caso contrário, aqueles dois teriam continuado a mirar até o amanhecer. Tenma observou de lado e sentiu que algo estava errado. Ele chamou todos para discutir um plano detalhado. Ele iria socar a centopeia para o ar, de modo que ela não pudesse explorar sua vantagem de cavar no subsolo. Nesse momento, todos precisariam aproveitar a oportunidade e acabar com isso em um único golpe. Hibachi e Sangoku não estavam totalmente convencidos, mas Jinbei concordou imediatamente. Cada um tem seus próprios medos, mas o que importa é se você consegue superá-los. Hibachi e Sangoku acharam que isso realmente fazia sentido, então concordaram. Jinbei assumiu o papel de atrair a criatura em direção a Tenma. No meio da luta, Jinbei disse a Tenma que ele deveria se aproximar, e Tenma imediatamente respondeu dizendo para ele se calar, traidor. Sangoku e Hibachi então explicaram que ninguém traiu ninguém. Eles simplesmente haviam escutado à distância. Assim que o mal-entendido foi resolvido, a oportunidade se apresentou. Tenma esperou a centopeia começar a cavar e fez seu guerreiro de papel desferir um uppercut devastador em sua barriga. A centopeia disparou para o céu. Os outros três esperavam exatamente aquele momento. Eles saltaram juntos para o ar, cada um instintivamente pegando uma seção diferente da centopeia e atacando. Em um piscar de olhos, o corpo do monstro foi cortado em vários pedaços, morto além de qualquer definição possível de morto. A batalha terminou ali mesmo. Alguns dias depois, Tenma conseguiu mostrar os resultados de seu treinamento. Agora ele podia ficar perto de uma lagarta sem fugir. Mas quando Hibachi pegou uma minhoca, Tenma entrou em pânico instantaneamente e socou os três deles para o céu azul claro. Então talvez o progresso não fosse tão impressionante depois de tudo. Naquela mesma noite, Katori inesperadamente convocou Jinbei para discutir um assunto importante. Mushibaji havia acabado de receber uma comissão de um oficial de alta patente. O ministro Mazuno estava solicitando apoio em sua propriedade para lidar com um problema de insetos. O ministro nomeou especificamente Mugi para a missão para tranquilizá-lo, já que Mugi já havia estado lá uma vez antes. Mas Mushibaji geralmente operava em pares, e Mugi escolheu Jinbei para acompanhá-lo. Quando Jinbei ouviu isso, ficou tão animado que seu corpo inteiro tremeu de incredulidade. Ele não fazia ideia do porquê de ter sido escolhido, mas ser selecionado pela pessoa que mais admirava era uma alegria avassaladora. Ele imediatamente correu pelas ruas como um louco direto para a loja de Oharu para compartilhar a maravilhosa notícia, mas em sua empolgação
empolgação, tropeçou em uma pedra e caiu de cara no generoso colo de Oharu. Cada cliente na loja adorava Oharu, e ver aquele espetáculo os fez perder a cabeça. Sem uma palavra trocada, eles avançaram em conjunto e golpearam o rosto de Jinbei. A loja ecoou com os gritos de agonia de Jinbei e as tentativas desesperadas de Oharu para detê-los. Quando finalmente desistiram, seu rosto estava inchado como um prato de jantar, mas ele ainda não esqueceu de contar a história de sua missão com Mugai. Oharu iluminou-se como uma flor em flor e o parabenizou. Jinbei se levantou e alcançou seu ombro para expressar sua sincera gratidão, sem perceber que o mesmo grupo de antes ainda estava sentado atrás deles, bebendo chá. Eles carregaram, novamente, e o espancaram até que seus próprios pais não o reconhecessem. No caminho para a missão, Jinbei não conseguia parar de expressar sua alegria e honra por ter sido escolhido, mas Mugai estava igual a sempre, sem uma palavra, sem uma reação, mesmo quando Kotori apareceu. Jinbei chegou à propriedade primeiro. O portão da frente sozinho era maior que toda a sua casa. Os samurais dentro estavam vestidos muito mais elegantemente do que qualquer um do lado de fora, e pareciam consideravelmente mais fortes também. Enquanto Jinbei absorvia os arredores, notou um menino que havia tropeçado e machucado a perna. Com sua natureza instintivamente gentil, Jinbei foi imediatamente ajudá-lo a curar a ferida. Antes que pudesse até se apresentar, um anúncio ecoou que Mugai de Mushibujou havia chegado. Jinbei sabia que era hora de fazer sua aparição também, então se dirigiu ao grande salão. Mugai estava imponente e altivo. As figuras mais poderosas da propriedade estavam reunidas, incluindo o próprio ministro. O ministro o cumprimentou calorosamente e com entusiasmo, mas Mugai não estava interessado em cortesias e foi direto ao ponto. Onde estão os insetos? Alguém tentou lembrar Mugai de suas maneiras, mas o ministro os dispensou. Jinbei, de joelhos abaixo, observou toda a cena com uma expressão indescritível no rosto. Ele estava tão hipnotizado pela calma despretensiosa de Mugai que esqueceu completamente de se apresentar. Ninguém também o lembrou, então ele apenas ficou ali de joelhos, parecendo estar em um plano de existência diferente. Após as apresentações, Jinbei foi levado à sala onde alguém havia sido atacado. Um olhar ao redor e ele identificou as criaturas como Uvu Hitonomi. Nesse momento, um grito veio do próximo cômodo. Todos correram para encontrar um inseto drenando o sangue de uma vítima através de uma longa tromba. Incapaz de conter sua fúria, Jinbei sacou sua espada e avançou. No momento em que sua lâmina atingiu o inseto, um clangor agudo ecoou. Sua casca era incrivelmente dura. Antes que Jinbei pudesse processar sua surpresa, a criatura disparou pelo cômodo a uma velocidade ofuscante e colidiu com ele. Embora ele conseguisse bloquear o impacto inicial, sua tromba o atingia implacavelmente, levando-o ao limite. Jinbei liberou sua técnica suprema, o corte da montanha Fuji, um único golpe devastador que decapitou o inseto e o finalizou instantaneamente. Ele mal havia se virado para mostrar sua vitória quando Mugai lhe disse que ainda não tinha acabado. Mais estavam chegando. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, mais de uma dúzia de insetos se materializou atrás deles. Sem sequer olhar para trás, Mugai avançou. A cada golpe de sua espada, enxames de insetos eram obliterados. Parecia tão fácil quanto cortar o ar. Ele realmente estava em um nível próprio. Isso não era combate, era aniquilação. Várias dezenas de insetos foram executados em um instante, mas isso não era tudo. Eram apenas larvas. O teto acima de repente se estilhaçou, e quando a poeira assentou, um inseto muito maior foi revelado. Este era o Uvitonomo adulto. Normalmente haveria um casal, macho e fêmea, mas apenas o macho havia aparecido. Justo quando Mugai estava se perguntando sobre isso, alguém reportou que um inseto gigante estava em fúria na cozinha. Diante dessa situação, Jinbei decidiu deixar essa para Mugai e ir até a cozinha ele mesmo. Nilgai estendeu sua espada para bloqueá-lo. Ele não era forte o suficiente. Jinbei se recusou a recuar. Um samurai comum não seria capaz de fazer nada contra isso. Ele entendia isso. Então, ele agradeceu a Nilgai pela preocupação, mas ele iria de qualquer forma. Mugai não disse mais nada e deixou que ele lutasse como quisesse. No entanto, as pessoas atrás deles estavam profundamente preocupadas. Continuavam perguntando se seu companheiro estaria bem enfrentando um monstro sozinho e se deveriam enviar ajuda. Mugai sorriu ligeiramente, depois avançou e desferiu uma enxurrada de golpes. Insetos eram cortados em pedaços, onde Jinbei lutava desesperadamente. Mugai fez parecer fácil. Até o inseto adulto foi dividido limpo ao meio com um único golpe rápido.
Então Mugai olhou para todos. Ele não precisava de um companheiro. Matar esses insetos era algo que ele poderia fazer completamente sozinho. Do lado de Jinbe, ele irrompeu na cozinha e afastou o inseto fêmea que estava prestes a atacar um servo. Parecia que Jinbe tinha a vantagem, mas a luta era, na verdade, extenuante. O inseto tinha múltiplos tentáculos que atacavam incansavelmente, forçando-o a bloquear sem parar, sem espaço para manobrar, e sua casca era impossivelmente dura. Golpes normais eram praticamente inúteis. Jinbe virou sua espada e usou o pomo como um ariete, atacando com força a criatura. O inseto levou um golpe pesado e foi gravemente ferido, mas ainda não caiu. Ele atacou com seu probóscide em uma barragem direta. Depois de um feroz vai e volta, o inseto percebeu que arrastar isso não estava funcionando e trocou de alvo para o servo. Jinbe se lançou na frente do menino para salvá-lo e levou uma cabeçada direta. Sua espada voou de suas mãos. Seu corpo não tinha mais nada. Ele mal conseguia ficar em pé, quanto mais continuar lutando. Quando Mugai chegou à cozinha, viu a espada de Jinbe caída do lado de fora. Então veio um grito penetrante. Ao entrar mais fundo, Mugai encontrou Jinbe sendo perfurado por múltiplos probóscides através de seu estômago e costas. Mesmo nesse estado, Jinbe não xingou Mugai por chegar tarde, ou gritar com ele por apenas estar parado ali assistindo. Em vez disso, ele pediu desculpas por não poder derrubar a criatura ele mesmo e ter que esperar alguém vir salvá-lo. Vocês soltaram uma pequena risada, então avançaram e cortaram cada probóscide em um único movimento. O inseto tentou fugir, sabendo que não poderia vencer, mas o punho da espada de Miwa se separou de um único bloco em uma corrente de elos. Ele balançou com enorme força, e a lâmina voou para frente, despedaçando o inseto. A operação concluiu em total sucesso. No caminho de volta, Jinbei continuava perguntando por que Mugai o escolhera para a missão, quando claramente não tinha expectativas para ele. Mugai lembrou-se de sua conversa com Katori. Ele escolheu Jinbei porque, se houvesse vítimas, encontrar um substituto seria fácil, mas agora isso parecia uma coisa horrível de dizer, então guardou para si. No momento em que retornaram, Jinbei foi procurar Hibachi para perguntar sobre algo que o incomodava, mas de alguma forma a conversa deles se transformou em uma discussão. Os dois estavam tão envolvidos em sua luta verbal que nenhum percebeu alguém se esgueirando pela escuridão, tentando arrombar a prisão de Mushiba. Apesar de estar no meio de um furto, o intruso não pôde deixar de criticar o design das telhas do telhado da sede. Ele até se queixou da qualidade ruim do trabalho, murmurando que um produto dessa qualidade faria qualquer um que subisse nele eventualmente cair e quebrar a cabeça. Enquanto o intruso lutava nas telhas, ele avistou Jinbei e Hibachi discutindo abaixo. Em vez de ir para a cama como pessoas normais, aqui estavam eles flertando um com o outro na escuridão. Que organização vergonhosa, mas graças à distração deles, entrar seria fácil. Justo quando o intruso estava prestes a descer, Hibachi, perdendo a discussão para Jinbei, recorreu à violência e lançou um chute que o mandou voando para trás, bem em direção ao homem misterioso. E assim, os dois acidentalmente descobriram o intruso e o trouxeram diante de Katori. Um único olhar para a situação deu a Katori uma dor de cabeça. As intenções daquela pessoa eram obscuras, e ele usava uma máscara para esconder sua identidade. No entanto, suas roupas e posturas sugeriam claramente alguém de alto status, o que era inesperado. Jinbei pediu seu nome e propósito. O homem se apresentou como Nagatoma Madou, Naga para abreviar. Sua razão para invadir a prisão de Mushiba era a biblioteca. Ele tinha uma paixão intensa por insetos gigantes e havia estudado tudo sobre eles: relatórios científicos, registros de guerra, documentos religiosos e todo tipo de material que conseguia colocar às mãos. Até aquele momento, Naga havia aprendido tudo o que havia para saber sobre os insetos, exceto sua origem. Ele acreditava que apenas a Moshibajo, a organização que lutava diretamente contra eles, possuía esse tipo de documentação. Assim, ele elaborou um plano para se esgueirar em sua biblioteca. Na visão de Naga, apenas o conhecimento poderia salvar a humanidade dessa situação desesperadora, então ele pediu a Katori acesso. Embora Naga tenha apresentado um caso convincente, Katori recusou. A biblioteca era uma divisão crítica da Moshibajo, não aberta a qualquer um. Naga imediatamente o chamou de pão duro. Hibachi, ao lado deles, estava furioso. Que tipo de pessoa tinha maneiras tão bizarras e aquela máscara? Se ele gostava tanto de usá-la,
ela ficaria feliz em arrancá-la do seu rosto. Esperar-se-ia encontrar algum tipo feio ou um estranho por trás da máscara, mas na realidade, Naga era surpreendentemente bonito e sua voz era calorosa e agradável, sem a máscara abafá-la. Embora Kotori tenha pegado apenas uma visão rápida do rosto de Naga, algo nele parecia familiar. Deixando isso de lado, Katori tinha uma reunião a que comparecer. Ele disse para os dois o acompanharem até em casa, já que ele não havia cometido um crime e não havia necessidade de detê-lo. Naga tentou resistir e recebeu um soco de Jinbei, que então o colocou sobre o ombro e o escortou para fora. Mas Naga pediu que o colocassem no chão para que pudesse andar por conta própria. Nesse momento, na rua, alguém estava tendo seu sangue drenado por um enorme mosquito. A vítima gritava desesperadamente por ajuda a Naga. Naga viu a cena, mas não conseguia acreditar que era real. Ele murmurou para si mesmo que tinha lido tantos livros que seu cérebro devia estar em colapso. Então, com um rosto completamente sério, ele se aproximou e deu um tapinha na cabeça do inseto, até comentando como ele parecia realista. Quando o mosquito se virou para atacar, Naga e Jinbei imediatamente correram para lutar. Os dois lados colidiram ferozmente, o som da cauda da criatura e da espada de Jinbei ecoando pelo bairro. No entanto, Naga ainda não conseguia aceitar que nada disso era real. Ele apenas ficou ali, boquiaberto, como alguém assistindo a um filme. O fato de alguém tão alheio ter sobrevivido tanto tempo era um milagre em si, porque Naga estava completamente indefeso e o mosquito continuava o atacando. Jinbei foi forçado a estender a mão nua para bloquear. No calor do momento, a tromba perfurou seu braço, ensopando toda a manga de sangue. Jinbei gritou para Naga lhe dizer como lutar contra aquilo. Ele não deveria ser um especialista em todo tipo de inseto? O que Jinbei disse apenas fez Naga ter mais certeza de que estava tendo alucinações, porque na vida real, ninguém nunca o protegia assim. As pessoas apenas riam quando ele falhava em disparar um arco, não conseguia brandir uma espada ou caía de cara tentando montar um cavalo. Seus subordinados apenas o bajulavam por causa de seu alto status, sorrindo na superfície enquanto se afundavam em desprezo por baixo. Um dia, Naga encontrou um relatório escondido na biblioteca e, através dele, percebeu que, mesmo se estivesse sozinho, tudo bem. Esses livros seriam seus companheiros pelo resto de sua vida, e isso era o suficiente. A partir de então, Naga se enterrou na leitura e na pesquisa de tudo que podia. As pessoas não viam isso como algo útil, elas apenas achavam que ele era um homem ocioso procurando encrenca. A primeira pessoa que realmente disse que acreditava no vasto conhecimento que Naga possuía foi Jinbei. Por causa disso, mesmo que tudo isso fosse apenas um sonho, Naga queria ajudar a derrotar aquele enorme mosquito. Ele se levantou, desapareceu por um momento e voltou com um punhado de ervas ardentes, a fumaça se espalhando em todas as direções. Jinbei estava lutando porque o mosquito era impossivelmente rápido. No meio da luta, ele desaparecia e lançava ataques surpresa que não lhe deixavam tempo para reagir. Mas quando a criatura atingiu a nuvem de fumaça de ervas que Naga havia preparado, ela parou como se tivesse tido uma overdose. Suas pernas se torceram e se enroscaram inutilmente. Jinbei de repente disparou para frente e cortou o mosquito em dois. A batalha terminou assim, sem esforço. Hibachi e os outros dois estavam dormindo quando receberam a notícia e correram para o local, apenas para se verem coçando com descrença ao que viram. Uma criança imprudente com sonhos de viver o suficiente para se tornar uma lenda, acompanhada de um rato de biblioteca, havia conseguido derrubar um dos monstros mais complicados que existiam, realmente inesperado. Depois, todo o grupo voltou para casa e bebeu até a inconsciência. Jinbei e Sundiku não conseguiam parar de elogiar Naga por sua performance naquela noite, repetindo a frase, a maior pessoa de todo o Japão, pelo menos 10 vezes. O ego de Naga inflou ao ponto de explodir. Ele ficou tão arrogante que, ao notar que Hibachi não tinha dito nada, chamou-a de um caso desesperado, além de qualquer tratamento médico. Mas não se preocupe, seu conhecimento poderia curar quase qualquer coisa. Após uma fase caótica que soava como um mercado, todo o grupo desabou em uma pilha e desmaiou onde quer que estivesse. Apenas Naga permaneceu acordado, com a mão descansando na testa, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Nem em seus sonhos mais loucos ele pensou que alguma coisa disso era real. Ser confiado por alguém pela primeira vez deixou uma sensação que ele não conseguia se livrar. Depois de ponderar sobre isso por um tempo, Naga de repente se lembrou de que estava dentro de Mushabajo.
Ele se levantou rapidamente e correu direto para a biblioteca. Ao ver a montanha de informações esperando por ele, Naga ficou tão animado que começou a puxar livro após livro. Uma pilha de volumes despencou e o sepultou entre os livros caídos. Naga avistou um pergaminho. A curiosidade o dominou. Então ele o abriu. Dentro, havia um mapa do Japão com um território riscado, o que por todas as indicações significava que a região tinha sido abandonada. Nesse momento, Katori entrou, desembainhou sua espada e cortou o mapa em pedacinhos. Ele lembrou agora onde tinha visto Naga antes, no castelo de Edo. Naga não era nada menos que o filho do Shogun, mas mesmo com um status dessa magnitude, Katori ainda exigiu que Naga mantivesse em segredo o que acabara de ver e se abstivesse de perguntar qualquer coisa sobre Kyoto. Naga pensou seriamente sobre isso por um momento, então concordou com uma condição. Ele seria livre para visitar Mushibajo sempre que quisesse ver Jinbei, sem ser avisado. Katori já sabia que Jinbei de alguma forma havia se tornado amigo do futuro Shogun. Se isso seria uma coisa boa ou uma coisa ruim, ainda estava por ser visto. Exatamente naquele momento, Hibachi entrou e plantou um chute bem no rosto de Naga por ousar ler seus livros. Katori viu a cena se desenrolar e quase teve um ataque cardíaco, muito atordoado para pronunciar uma única palavra. Nos arredores de Edo, as pessoas estavam em seu trabalho quando sentiram o chão tremendo sob seus pés. A princípio, pensaram que o Monte Fuji estava prestes a entrar em erupção, mas olhando mais cuidadosamente, uma seção inteira da floresta parecia estar levantando do chão. Atrás dela, surgiu uma criatura colossal que tinha no mínimo o tamanho de uma montanha. Cada vez que ela se movia, ondas de choque se propagavam pela terra, quebrando rochas e solo em um longo rastro de destruição. Como uma tempestade furiosa, informações sobre um monstro se dirigindo diretamente para Ito foram entregues a Mushibacho. Embora o relatório tenha sido entregue com a máxima seriedade, não havia um indício de preocupação ou medo no rosto de ninguém. Do lado de fora, o grupo de Hibachi estava discutindo o festival anual do Rio juntos. Ele chegava no início de cada verão, e aquela noite o festival iria começar oficialmente, então todos estavam animados, especialmente Jinbei. Ele decidiu preparar tudo perfeitamente para que eles pudessem ter um banquete adequado naquela noite. Do lado de Katori e Naga, os dois já haviam avistado a silhueta da enorme criatura. Com base no conhecimento de Naga, era um tipo de escaravelho conhecido como escaravelho rinoceronte. Mesmo antes de se tornar gigante, essa espécie estava entre os mais fortes de todos os escaravelhos. Agora ampliado a essa escala, era o rei indiscutível de todas as criaturas vivas. Todo ano, quando o verão chegava, um escaravelho, do tamanho de uma fortaleza, aparecia em Edo e causava estragos. Acontecia com tanta regularidade que os moradores simplesmente o chamavam de evento anual de Mushiba-jo. Naga, que passou o dia todo trancado lendo e não tinha ideia de nada disso, instou Katori a lidar rapidamente com o escaravelho. Assistir edifícios serem destruídos a cada passo que a criatura dava o deixou extremamente ansioso. Quanto mais o escaravelho se movia, mais areia e detritos subiam pelo ar, formando o que parecia um tsunami de poeira se dirigindo diretamente para todos. Naquele momento, Tenma convocou seus guerreiros de papel e golpeou a parede de areia com uma saraivada de socos. Hibachi aproveitou a oportunidade para avançar e obliterar as rochas menores, enquanto os maiores se deixaram para o espadachim de 3 espadas, Sengaku, lidar com eles. Hibachi então disse a Sangoku para verificar se havia civis presos, enquanto Tenma assumia a responsabilidade pela evacuação de pessoas da zona de combate. Como faziam todos os anos, os 3 cuidariam da segurança civil, enquanto a tarefa de destruir o monstro do tamanho de uma montanha exigia apenas Mugai. Quando Hibachi terminou suas obrigações e veio relatar, ela esbarrou diretamente naquela dupla problemática. Jinbei e Naga estavam tão desesperados para ver Mugai lutar em alta definição que não hesitaram em se agarrar a Hibachi. A cena era profundamente inquietante. Do lado de Mugai, para impedir que o escaravelho rinoceronte avançasse, ele transformou sua espada em forma de corrente e a lançou ao redor da perna da criatura. Depois usou força sobre-humana para derrubar o monstro. Mugai então se preparou e cravou sua lâmina na cabeça do escaravelho. Embora a ferida fosse bastante grande em relação à sua espada, em comparação com o escaravelho, mal causou dor. A criatura balançou o chifre na cabeça, tentando jogar Mugai para fora, mas depois que ele conseguiu fechar a distância várias vezes e a estratégia se mostrou inútil, ela espalhou suas asas e tentou voar. A cada batida de suas asas, areia e rochas giravam no ar,
formando uma tempestade de areia furiosa. Mugai, parado diretamente na sua frente, estava prestes a ser arrastado. Ele trocou sua espada para a forma de corrente e desferiu golpes a uma velocidade ofuscante, criando uma barreira de vento que bloqueou a tempestade de areia. Então ele empurrou sua lâmina para a frente com tremenda força, impedindo o escaravelho de bater suas asas. A criatura gritou de agonia e soltou um rugido furioso. Mugai recolheu sua lâmina e lançou outro golpe poderoso, aproveitando o impulso para se aproximar do besouro rinoceronte. Ele cravou sua espada profundamente na carne da criatura e a arrastou em uma longa linha. O enorme e orgulhoso chifre do besouro caiu ao chão. A batalha estava essencialmente terminada naquele momento, mas em vez de finalizá-la em combate corpo a corpo, Mugai fez algo tão inesperado que até Naga não poderia ter previsto. Ele cravou sua espada profundamente no chifre cortado. Com cada palavra que saía dos lábios de Mugai, a lâmina emitia um flash de luz branca que se espalhou por todo o chifre. Quando a invocação terminou, o chifre se fundiu com sua lâmina para formar uma arma colossal. A espada desceu como uma gigantesca guilhotina e cortou o besouro rinoceronte limpo ao meio. As pessoas que assistiam aplaudiram e gritaram de empolgação, mas nenhuma delas parecia minimamente surpresa, como se um pequeno humano do tamanho de uma formiga matando uma criatura do tamanho de uma fortaleza fosse a coisa mais comum do mundo. Enquanto todo esse caos acontecia lá fora, Jinbei estava completamente alheio. Ele acabara de terminar de reunir suprimentos para o festival, apenas para descobrir que os outros 3 já haviam partido. A única que restava era uma jovem peculiar. Ela continuava dizendo que daquele lugar não conseguiria ver os fogos de artifício quando a noite caísse. Jinbei estava confuso e perguntou por que ela não simplesmente saía para assistir. Ela disse que não podia. Olhando para sua aparência refinada e postura elegante, Jinbei compreendeu bem que ela era de uma família nobre e não podia simplesmente sair sozinha. As vidas dos ricos e nobres eram realmente difíceis de compreender. Assim, o tolo de bom coração correu de um lado para o outro procurando por algo. Ela perguntou o que ele estava fazendo. Ele estava tentando encontrar um tapete para ela sentar enquanto assistia aos fogos de artifício, já que alguém de sua posição não poderia sentar-se em palha. Mas, por mais que ele procurasse, não conseguia encontrar um único tapete, enquanto ela encontrou um após apenas uma ida. Com tudo pronto, Jinbei a levou até a torre de vigia de Mochibajo. Foi também nesse momento que a batalha de Mugai terminou e os fogos de artifício de celebração começaram. Estar na torre de vigia lhes deu uma visão absolutamente perfeita. Enquanto assistia, Jinbei se perguntou em voz alta onde todos os seus companheiros de equipe haviam ido. O festival estava ali, tudo estava preparado. No entanto, nenhum deles estava por perto. Ouvindo isso, a garota se desculpou, dizendo que era por causa dela que ele não podia aproveitar o festival com seus companheiros de equipe. Jinbei não via isso como um problema. Não foi graças a ela que ele conseguiu esse incrível lugar para assistir aos fogos de artifício? Abaixo, Hibachi adicionou seu toque à exibição com um fogo de artifício, especialmente elaborado. Ele brilhava tão intensamente no céu noturno que a luz de todos os outros fogos de artifício empalidecia em comparação. Quando os fogos de artifício terminaram, a garota deu a Jinbei um pequeno sino como presente de agradecimento e partiu. Jinbei não pensou 2 vezes sobre o que havia feito. Ele não fazia ideia de que a garota que acabara de ajudar não era ninguém menos que a própria magistrada honrada, a pessoa com a mais alta autoridade e patamar em todo o Mochibajiu. Em breve, a magistrada viajaria para uma ilha desabitada. Entrar em reclusão, embora ninguém soubesse o porquê, se isso estava conectado a algum poder dentro dela, permanecia incerto. Esta era a oportunidade que um grupo chamado Caçadores de Insetos esperava. Antes que Mochibajiu existisse, os Caçadores de Insetos eram a primeira organização na linha de frente combatendo insetos gigantes, mas apenas se você os pagasse, sem dinheiro, sem serviço. O nascimento de Mochibajiu deu um golpe devastador nos negócios deles, então eles fizeram da destruição de Mochibajiu sua principal prioridade. O magistrado, como chefe da organização, era naturalmente seu alvo principal. Os caçadores de insetos também sabiam que todo verão o magistrado viajava para uma ilha desabitada em busca de reclusão. Eles até obtiveram a localização exata, então decidiram vir a Edo e investigar. Nos últimos dias, os insetos estavam incomumente ativos. Eles invadiam uma área após outra, depois recuavam e causavam problemas em outro lugar, fazendo o grupo de Jinbei correr à toa, como pessoas correndo
correndo para o banheiro com intoxicação alimentar, mas nunca chegando a tempo. Mais estranho ainda, os insetos causavam confusão apenas por um curto período antes de se retirarem. Eles nunca ficavam para lutar até a morte como costumavam fazer. Isso deixou toda a equipe sem fôlego, sem ter matado um único inseto. Son Goku estava furioso além das palavras. Se colocasse as mãos neles, ele desmembraria cada um em 8 partes. Jinbe, o mais enérgico do grupo, também era o mais exausto. Olheiras haviam consumido seus olhos como um panda, e seu corpo mal conseguia ficar em pé. Ele poderia desabar a qualquer momento. Apesar de estar tão mal, Jinbe ainda instava todos a continuarem lutando. Katori, que estava próximo, sentiu que algo estava errado. Se deixasse Jinbe lutar mais, eles estariam planejando seu funeral e sepultamento até amanhã. Então ele ordenou que Jinbe descansasse e voltasse a lutar no dia seguinte. Embora relutante, Jinbe seguiu a ordem. Mitsuki estava assistindo, de lado, e identificou Jinbe como o alvo mais fácil para extrair informações. Ela encenou um acidente falso, jogando-se no chão com um tornozelo torcido e uma alça de sandália quebrada, e pediu ajuda a Jinbe. Sendo ingênuo e gentil, ele foi imediatamente até ela. Tendo alcançado seu objetivo, Mitsuki deu início à sua técnica definitiva de decote armamentado na ofensiva e defesa em retaguarda, fazendo um ato lamentável sobre procurar um parente perdido que despertou completamente a simpatia de Jinbe. Os dois então caminharam por toda a cidade aparentemente à procura do parente dela. Durante o passeio, ela por acaso encontrou Mugai. Os dois se conheciam porque Mugi havia sido previamente um membro dos caçadores de insetos. Com um único olhar, Mugi pôde perceber que Mitsuki não tinha boas intenções em relação a Jinbe. Ele a avisou de que ela havia escolhido o alvo errado, mas ela não lhe deu atenção. Ela esperou até que a guarda de Jinbe estivesse baixa para começar a indagar sobre Mashiba Tio, mas nesse exato momento Oharu apareceu. Ao ver que os atributos de sua rival eram o dobro dos dela em tamanho, Mitsuki sabia que Jinbe ficaria completamente cativado. Então, antes que os dois pudessem ter uma conversa adequada e desviar seus planos, Mitsuki agarrou Jinbe pelo braço e o puxou para longe. O que ela não antecipou foi que o puxão súbito fez Oharu tropeçar e caiu, expondo seu amplo busto sob suas roupas. Jinbei congelou por um momento, genuinamente hipnotizado, mas rapidamente saiu disso, tirou suas próprias roupas e cobriu Oharu para recapturar sua atenção. Mitsuki também tropeçou intencionalmente, espalhando água por todo o corpo. Neste ponto, Jinbei estava apenas de roupa íntima. Ele estava prestes a tirar a roupa íntima também, quando um pé acertou seu rosto e o deixou inconsciente. Mitsuki saiu furiosa, sabendo que não poderia extrair nenhuma informação útil deste idiota, então mudou seu alvo para Oharu. Naquela noite, enquanto Oharu e seu avô estavam fechando a loja, ela desapareceu sem deixar vestígios. Jinbei não soube disso até a manhã seguinte. Mitsuki foi até ele deliberadamente vestindo o kimono de Oharu para que ele pudesse descobrir por conta própria. Mas Jinbei era tão denso que parecia ter deixado o cérebro para trás no útero de sua mãe. Mitsuki não teve escolha a não ser explicar tudo. Se ele quisesse salvar Oharu, deveria ir para o norte, nas periferias de Edo. Então ela partiu em um inseto. Jinbei naturalmente seguiu as instruções de Mitsuki e correu para o ponto de encontro. O lugar já fora uma vila, mas agora não passava de um campo vazio, sem alma à vista. Ele gritou alto, e só então Mitsuki apareceu. As condições para libertar a refém eram simples. Apenas revelar onde estava o magistrado. Jinbei não tinha a menor ideia de onde estava o magistrado. Ele nunca tinha visto como a pessoa era. Decidiu voltar e perguntar a Katori, mas Mitsuki o impediu, pensando que ele estava chamando reforços. Ao som da flauta de Mitsuki, o chão sob Jinbei começou a desmoronar. Areia e rochas deslizavam para uma pequena cova, ameaçando arrastá-lo para baixo. Enquanto Jinbei tentava sair, um inseto irrompeu da areia e atacou. Desviar dele fez com que ele rolasse para a cova abaixo. Mitsuki e Oharu estavam esperando. No momento em que Jinbei as avistou, ele avançou para resgatar Oharu. Mitsuki não estava disposta a permitir que isso acontecesse. Ela soprou sua flauta e convocou mais insetos para atacar Jinbei. Ele foi forçado a entrar em modo de combate, desembainhando sua espada para se defender. Oharu, amarrada atrás de Mitsuki, tentou chutar Mitsuki para ajudar Jinbei, mas suas pernas não conseguiam alcançar. Então a corda que a segurava se soltou do peg, fazendo-a despencar.
Jinbei conseguiu mergulhar e pegá-la a tempo. Sem ele, ela não teria sobrevivido. Com Oharu segura em seus braços, Jinbei avaliou sua situação desesperadora. Acima deles havia uma pilha de edifícios desmoronados, e abaixo havia areia movediça que tornava até mesmo ficar de pé quase impossível. Ele teve a ideia de pular de um edifício para outro como uma escada para escapar. Era a opção mais viável que eles tinham. Dito e feito, Jinbei pegou Oharu e pulou de uma estrutura para outra como uma versão japonesa de Mario. De vez em quando, ele tinha que lançar Oharu para cima para facilitar os saltos, e quando ela aterrissava, suas generosas curvas saltavam contra suas costas, enviando sangue suficiente para sua cabeça para impulsionar ainda mais seus saltos. Quando eles chegaram ao topo dos edifícios, não havia mais nenhum lugar para ir. Mitsuki havia percebido seu plano e ordem dos insetos a pararem de empurrar os prédios para baixo. Jinbei aproveitou a breve pausa para tentar converter Mitsuki para o lado do bem, utilizando sua técnica patenteada de limpeza cerebral com o tipo de inteligência que era um insulto para cada espectador assistindo. Jinbei declarou que acreditava que ela era na verdade uma boa pessoa que estava sendo coagida a fazer essas coisas terríveis. Como uma vilã certificada, Mitsuki sentiu que Jinbei a estava humilhando da pior maneira possível, então ela soprou 4 flautas de uma vez e convocou todos os últimos insetos. Eles mergulharam, arrastando um prédio com eles que colidiu diretamente contra os dois. Jinbei se preparou contra ele para proteger Oharu, então virou-se para lutar contra a enxame. Havia simplesmente muitos. A esse ritmo, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse superado. Felizmente, exatamente naquele momento, a equipe de Hibachi chegou. Eles terminaram rapidamente com todos os insetos, explodindo-os e despedaçando-os em segundos. Quando alguém teve a chance de procurar por Mitsuki, ela já havia desaparecido, mudando-se para as águas perto da ilha Hatijo. Os caçadores de insetos afirmaram que não sabiam, mas estavam de alguma forma certos de que o Supremo Magistrado Inseto estava lá. Uma tripulação de pescadores estava se preparando para zarpar quando ouviu os caçadores de insetos mencionarem uma garota na ilha. Os pescadores imediatamente desenharam suas espadas e contra-atacaram. Pareciam corajosos o suficiente, mas no final estavam apenas se entregando à porta da morte. Depois, todo o grupo embarcou em um navio e se dirigiu para a ilha Hashijo. De volta a Edo, a sede inteira da Mushabajo explodiu em caos ao receber a notícia de que os caçadores de insetos estavam se aproximando do magistrado. Esta expedição levaria quase todas as forças de combate da Mushabajo, deixando Edo completamente indefendida. Jinbei estava preocupado com o que aconteceria se os insetos atacassem enquanto estivessem fora, mas nada poderia ser mais importante do que o magistrado. Se algo acontecesse com ela, ou se ela desaparecesse, toda Edo seria devastada em um único dia. Só agora Jinbei percebeu quão vital o papel do magistrado realmente era. Ela não era uma figura poderosa sentada em um trono fazendo nada o dia todo. Enquanto todo o destacamento se preparava para embarcar no navio com o magistrado, um enxame de insetos apareceu no pior momento possível. Eles estavam indo diretamente para a casa de Oharu, e Jinbei estava tomado pela ansiedade. Ele estava prestes a saltar e correr para lá imediatamente, mas foi contido. Até mesmo Sangoku se opôs à ideia. Felizmente, a guarda pessoal do Shogun se ofereceu para assumir as funções de defesa contra insetos enquanto a Mushabajo estivesse fora. Tudo o que podiam fazer agora era confiar neles. Na ilha Hatijo, embora o magistrado estivesse bem no interior da ilha, ela podia sentir os convidados indesejados e suas intenções hostis. Ela removeu suas luvas, sussurrou um pedido de desculpas às criaturas vivas na ilha e então moveu sua mão pelo ar. De repente, uma névoa rosa misteriosa de origem desconhecida se espalhou e cobriu uma vasta extensão da ilha. O líder dos caçadores de insetos, atravessando a floresta, percebeu que algo estava errado. Os sons de pássaros e insetos que estavam piando momentos atrás ficou em completo silêncio. Eles caíram das árvores e ficaram espalhados pelo chão. Quando ele viu a névoa, soube que a magistrada dos insetos havia feito seu movimento. Ele ordenou a todos que tomassem um antídoto e avançassem. Ao largo da costa de Hatijo, a tripulação de Mushibajo avistou a ilha e estava se aproximando. Mugai estava na proa do navio, olhando para baixo, e notou alguém que parecia estar dormindo, sentado em uma tábua de madeira flutuante. Mas no momento em que o homem viu Mugai no navio, ficou completamente alerta. Era Mônaco, um dos caçadores de insetos. Ele era incrivelmente poderoso. Sua arma em forma de foice segmentada se separava em 2 partes a seu comando, e então cortava o ar com uma flexibilidade letal, despedaçando
cercando o enorme navio. Mesmo com Mugai ali, não havia nada que ele pudesse fazer para parar a destruição. Tudo o que ele conseguiu foi um confronto direto. Os dois colidiram como relâmpagos no ar, a velocidades quase impossíveis de acompanhar a olho nu, deixando todos atordoados. Alguém poderia realmente lutar com Mugai em pé de igualdade? Quando finalmente se separaram, Mônaco revelou a todos que ele era um caçador de insetos. No momento em que essas palavras chegaram aos ouvidos de Sangoku, ele avançou sem hesitação. Essas eram as pessoas responsáveis pela morte de sua mãe, aquelas que o haviam enviado por um caminho de massacre. Sondiku estava esperando o dia em que pudesse encontrá-los e matar todos, mas em sua troca direta, Sondiku foi facilmente jogado para trás e caiu ao chão. Do outro lado, Kotori estava preparando um barco para alcançar a ilha quando Manako lançou explosivos para cortá-los. Apenas Hibachi e Jinbei conseguiram escapar, usando um parapente para garantir que ninguém mais pudesse pisar na ilha e interferir no plano. Mônaco lançou outro explosivo que explodiu em um enorme anel de fogo, cercando os destroços do navio afundado. Sangoku não se importava se podia sair ou não. Ele voltou a avançar para continuar sua luta com Mônaco. Justo quando Mônaco brandiu sua foice para empurrar Sangoku para trás e manter distância, um tiro ecoou. Ele veio dos monges guerreiros. Embora o tiro tenha falhado, ele fez com que Mônaco ficasse em uma posição em que estava olhando para os canhões. Imensas balas de canhão foram disparadas uma após a outra, criando explosões estrondosas. O local onde Mônaco estava em pé foi obliterado. Ele estava pendurado em uma corda, seu corpo ensanguentado, mas sua boca sorria com desprezo, se gabando de que os canhões eram impressionantes, mas não o suficiente para matá-lo. Sangoku avançou naquele exato momento e desferiu sua espada. Isso deveria acabar com o trabalho de uma vez por todas. Com sua vingança concretizada, Sangoku impulsionou-se na superfície da água, como se fosse um chão sólido, e seguiu direto para o barco que Kotori estava levando para a ilha. Acima, a dupla caótica de Hibachi e Jinbei estava no ar. Jinbei conseguiu segurar a saia dela, enquanto pendia e estava até apertando um de seus atributos no processo. Eles estavam deslizando de forma constante, até que uma chuva de projéteis disparou de baixo e rasgou o parapente. Jinbei perdeu o apoio e caiu direto pelo teto da casa da magistrada sobre o lago. Saindo do buraco, Jinbei se deparou com a própria magistrada, mas ele nunca imaginou que uma figura tão importante seria uma jovem. Após um breve momento de surpresa, ele simplesmente assumiu que ela era a assistente do magistrado. A garota tentou várias vezes explicar que, na verdade, ela era o magistrado, mas Jinbei a interrompia no meio da frase. Onde está o magistrado? Eu tenho notícias urgentes. Os caçadores de insetos estão quase aqui. Depois de ser interrompida tantas vezes, ela desistiu de tentar explicar e apenas concordou. Ela garantiu a ele que o magistrado estava em um lugar muito seguro. Com algum tempo livre, Jinbei olhou ao redor com ela em seus olhos. Este lugar era unbearably dull. Não havia nada interessante sobre isso. O magistrado provavelmente odiava estar aqui também. A garota balançou a cabeça. O magistrado dos insetos era alguém que nunca tinha sido concedido liberdade. Ela não podia nem escapar da sombra de uma árvore dentro dos terrenos de Mashiba Joe. Somente aqui, ela podia ver o vasto céu aberto, mas fazer tudo, sozinha, era terrivelmente solitário. Se ela estivesse em Edo, poderia compartilhar aquele céu com todo mundo. Ao ouvir isso, a garota fez uma pausa por um momento, então murmurou suavemente. Se houvesse alguém como ele ao seu lado, o magistrado nunca se sentiria sozinha novamente. Sua breve conversa pacífica terminou quando um estrondoso estrondo sacudiu o prédio. Um grupo de atacantes arrombou a parede pelo lado. O líder entrou, gritando para matar o magistrado dos insetos. Jinbei desembainhou sua espada para lutar, mas um jato de líquido negro avançou para interceptar o ataque antes que ele pudesse. A garota e todo o grupo de caçadores de insetos foram puxados para o telhado para batalhar. Eles se enfrentaram por quem sabe quantas rodadas antes que Jinbei finalmente conseguisse se levantar de baixo, gritando o mais alto que podia que era ele quem deveriam estar lutando. Ele avançou, querendo assumir a liderança, apenas para ser completamente ignorado pelo inimigo. Furioso, Jinbei desferiu um golpe poderoso que quebrou a formação deles. O magistrado não tinha medo de oponentes fortes. O que ela temia era que Jinbei fosse pego nesta batalha, porque ele certamente morreria. Então, ela fez tudo o que pôde para mudar
o campo de batalha e mantê-lo longe. Sobre o lago, Hibati estava lutando contra uma mulher que tinha lâminas presas em seus pés. Quando Hibati jogou suas bombas, a mulher desferiu ondas de energia que a protegiam. As bombas não podiam atingi-la, mas quando a mulher atacava, Hibati não tinha como se defender. Um golpe foi tudo que bastou para derrubá-la. Em outro lugar, o grupo de Katori estava se dirigindo para o ponto mais alto da ilha quando um jovem armado com uma arma bloqueou seu caminho. Sandiku queria avançar, mas se lembrou dos ferimentos no corpo de sua mãe. As marcas eram estranhas demais para terem sido causadas por uma arma. Então ele entregou essa a Tenma e avançou. O novo cara liderando a carga encontrou outro caçador de insetos. Parecia que cada lutador de combate corpo a corpo neste grupo carregava uma arma concorrente, difícil de usar, mas eliminava a fraqueza do alcance. Os dois trocaram golpes brevemente antes de se afastarem. Seu oponente comentou que Mugai ainda era tão forte quanto sempre, assim como quando ele era o líder de seu grupo. Essas palavras atingiram diretamente os ouvidos de Sandiku. Se esse fosse o caso, então Mugai não era diferente daqueles que mataram sua mãe. Sandiku ficou em frenesi e balançou sua espada em direção a Mugai. Mugai não bloqueou, mas desviou, fazendo o melhor que podia para minimizar os ferimentos de ambos os lados. Kagetsu, assistindo os dois lutarem entre si, aproveitou a oportunidade para escapar e continuar sua missão. Quando Mugai balançou sua espada novamente, Sandiku foi empurrado para trás. Sandiku arfou por ar enquanto Mugai permanecia tão composto como se nada tivesse acontecido. Mas quando Sandiku investiu mais uma vez e desceu sua lâmina, Mugai já havia largado sua grande espada. Em vez de um espetáculo sangrento e trágico, a única coisa que a lâmina cortou foi o cabelo de Mugai. Naquele breve momento, Sandiku ajustou instintivamente a distância do seu ataque. Ele sentiu que Mugai estava jogando sujo. Sandiku poderia ser brutal, mas mesmo ele não atingiria um homem desarmado. Ele também sabia que alguém como Mugai nunca poderia ter matado sua mãe. No entanto, ele ainda não conseguia conter sua raiva. Ele exigiu que Mugai lhe contasse sobre seu tempo com os caçadores de insetos. Agora não era o momento certo, então os dois continuaram avançando juntos. De volta à residência do magistrado, a garota se sentiu estranhamente inquieta. Ela não conseguia parar de pensar em Jinbei. Fazia tanto tempo desde que ela sentiu tal turbulência emocional. Cada vez que ela estava prestes a desferir um ataque, Jinbei pulava e tentava interceptar. Em um momento, o magistrado até suspeitou que ele poderia ser um espião plantado pelos caçadores de insetos. Justo quando ela ia expressar a pergunta, o inimigo decidiu que Jinbei era um incômodo demais e o arremessou para o lado. Eles então direcionaram seu ataque diretamente ao magistrado. Ela estava prestes a contra-atacar quando Jinbei, de alguma forma, conseguiu se levantar sem que ninguém percebesse. Se lançou na frente dela para receber o golpe. Apesar de testemunhar o aterrador poder da garota em primeira mão, Jinbei ainda se recusava a acreditar que ela era o magistrado. Em vez disso, ele a protegeu com tudo que tinha. Sem pensar, ele disse que queria ter certeza de que o magistrado pudesse observar o céu sobre Ito junto com todos. Isso abalou o coração da garota ainda mais, mas também enfureceu os caçadores de insetos. Um deles avançou com um pequeno dispositivo na mão. A seu comando, ele se estendeu com uma ponta afiada e perfurou Jinbei pelo lado. Já ferido, ele então teve que bloquear um corte horizontal letal de outro atacante. Embora ele conseguisse parar a tempo, parte da lâmina já havia se enterrado em seu pescoço. Parecia que eles ficariam em um impasse, mas então aquele que segurava a lâmina gritou: "Lança do purgatório!" E uma explosão detonou bem na extremidade da arma. Jinbei levou um golpe direto e desabou no local. O magistrado observou tudo acontecer e foi consumido pelo arrependimento por não ter confiado nele. Ela se lembrou de seu passado quando seus poderes em desenvolvimento tornaram quase impossível para qualquer ser vivo ao seu redor sobreviver. Isso levou as pessoas a temê-la e adorá-la como a magistrada dos insetos. Não havia um pingo de respeito genuíno em nada disso, apenas medo e exploração. Reconhecer essa verdade cedo empurrou o coração do magistrado para longe do calor humano, até que Jinbei apareceu. Uma pessoa que sabia muito bem quão fraco era. Em comparação com seus oponentes, ele ainda arriscou sua vida para lutar. Foi isso que fez o magistrado decidir impor uma sentença de morte aos caçadores de insetos. A partir desse momento, ela não era mais humana. No instante em que se resolveu, uma onda de energia roxa irrompeu ao seu redor. Suas roupas, seu cabelo
Seus olhos perderam todo o seu branco puro e pacífico. O líder lançou sua espada contra ela, mas parou bruscamente em frente ao seu rosto. A ponta mostrava sinais claros de corrosão no momento em que fez contato com o campo de energia ao seu redor, e isso era apenas o começo. À distância, as pessoas puderam ver um par de enormes asas roxas elevando-se da casa e se estendendo para o céu, brilhando com cores tão deslumbrantes quanto mortais. As asas colossais despedaçaram a casa, então avançaram, lançando os 3 caçadores de insetos para trás e preenchendo-os com um terror genuíno. Parecia que esse seria o fim da batalha, mas lá embaixo, Kaigatsu já havia preparado uma gigante besta e estava à espreita. No instante em que o magistrado pairou no ar, ele disparou. Sua aura tóxica corroía tudo como antes, bloqueando a flecha, mas a pequena ponta na frente não foi neutralizada desta vez. Permaneceu intacta e atingiu seu corpo. O magistrado levou o impacto. Ela não estava fisicamente ferida, mas todos os seus poderes de inseto foram arrancados. Ela caiu do céu e atingiu o chão, se perguntando o que acabara de acontecer. Os caçadores de insetos a cercaram e revelaram que a ponta da flecha havia sido forjada a partir dos ossos e sangue de centenas de milhares de insetos. Era seu trunfo, preparado especificamente para contra-atacar. Uma vez incrustada em seu corpo, o poder contido seria imobilizado como uma borboleta presa a um painel, incapaz de se mover. O líder estava exultante agora, saboreando o momento enquanto ponderava como matá-la de uma forma que satisfizesse o ódio fermentando dentro dele. Enquanto o magistrado ainda se recuperava de sua situação crítica, ela percebeu que a mão de Jinbei ainda estava tremendo, então fez um ato, fingindo estar aterrorizada com a morte e os atraindo para o lado para que ele pudesse sobreviver e escapar. Mas um deles percebeu que Jinbei ainda estava vivo. Em seu pânico, o magistrado perdeu o controle de suas emoções e gritou para que ficassem longe dele. Reconhecendo a mudança em seus sentimentos, o líder decidiu matar Jinbei em vez disso, para deixá-la experimentar como era ser incapaz de proteger alguém importante, para entender a agonia e o tormento interno que todos haviam suportado. Justo quando estava prestes a atacar, alguém voou e afastou sua espada. Era o novo cara, exalando alívio por ter chegado a tempo. O grupo de Hibachi também chegou. Tenma usou seus guerreiros de papel para pegar tanto Jinbei quanto o magistrado e levá-los para um lugar seguro. A mulher com lâminas nos pés lançou um chute para cortar os guerreiros de papel, mas Suniko avançou e destruiu seu ataque. Sanjiku não se retirou com os outros. Ele ficou para trás, determinado a encontrar o assassino de sua mãe. Na frente de Mugai, ele estava lutando sozinho contra todo o grupo, cortando-os à esquerda e à direita. Mas quando viram o magistrado sendo levado, eles se dispersaram e começaram a persegui-los. Sanjiku ficou do lado de fora, bloqueando o caminho. Exigindo saber qual deles havia matado sua mãe, Taigatsu parecia recordar do incidente que Sanjiku descreveu. Ele disse aos outros para seguirem em frente, enquanto ele ficava para trás, cara a cara com o assassino de sua mãe finalmente. Sungaku não deixou seu sangue subir à cabeça. Ele estava estranhamente calmo. Ele lançou seu ataque primeiro. Seu oponente separou calmamente sua longa arma em múltiplos segmentos, conectados por um fio fino como uma lâmina. Com um movimento de pulso, a arma inteira girou em um movimento circular, formando um disco protetor à sua frente. A espada de Sanjiku se despedaçou no instante em que colidiu com a defesa giratória de Kaigatsu. Ele caiu para trás, tomou um gole de saquê, então puxou 2 espadas de sua cintura e as fundiu em uma só. Adicionando uma terceira de suas costas, formou 3 lâminas no total, criando seu estilo de espada de fusão tripla. Embora um tanto surpreso com o método de luta de Sung Goku, Kaigatsu permaneceu confiante de que sua própria técnica de espada prevaleceria. Sanjiku girou suas 2 lâminas frontais em um movimento circular, colidindo de frente com a defesa de Kaigatsu. Quando os dois colidiram, seus ataques se cancelaram, fragmentos de lâmina e fio fino espalhando-se em todas as direções. Sanjiku ignorou os fragmentos cortando sua carne e avançou em linha reta, trazendo sua espada para baixo em um golpe decisivo. Kaigatsu parecia muito atordoado para reagir. Ele simplesmente observou a lâmina descer e dividir seu corpo em 2. O assassinato de sua mãe foi vingado, assim como se nada. Do lado do magistrado, todos estavam recuando o mais rápido possível quando um dos caçadores de insetos saltou e bateu sua arma no chão. A força do golpe despedaçou toda a face do penhasco. Na confusão,
Katori caiu. Hibachi estava sendo mirado pelo garoto com a arma e teve que pegar Tenma e correr. O magistrado poderia ter escapado sozinha, mas se recusou a deixar Jinbei para trás. Ela o arrastou junto com seu corpo fraco enquanto lutava para avançar, com cada grama de esperança de que pudessem sobreviver juntos. Ela não percebeu que a expressão no rosto de Jinbei atrás dela era muito, muito estranha. O magistrado sabia que era apenas uma questão de tempo, até que os caçadores de insetos alcançassem. Não importava o que acontecesse, ela não podia parar de se mover. Mesmo quando tropeçou e caiu, ela se forçou a levantar Jinbei de volta e continuar. Mas por trás, o espadachim com a longa lâmina já havia fechado a distância e trouxe-a esmagando para baixo. O golpe carregava a intenção de um golpe mortal, uma determinação absoluta para acabar com uma vida. Felizmente, o magistrado conseguiu empurrar tanto Jinbei quanto a si mesma para o lado a tempo, mas isso foi apenas um alívio temporário. O que o líder havia enviado era Sauron, um lutador em quem ele confiava implicitamente, porque o homem não buscava emoção alguma. Ele não saboreava o medo, não se entregava à superioridade e não olhava de cima para seus oponentes. Sauron simplesmente queria completar a missão. Então, no momento em que se deparou com o magistrado, seu próximo movimento foi balançar sua lâmina diretamente em direção a ela. Ela sentiu uma onda de desespero, pensando que tudo tinha acabado. Ela nunca mais veria o rosto sorridente de Jinbei novamente. Então, Sauron foi repentinamente lançado para o ar. Ele não tinha ideia do que acabara de acontecer. O magistrado olhou na direção de Jinbei e viu algo profundamente perturbador. Suas orelhas haviam se tornado pontudas como as de um animal. Seu cabelo mudava entre preto e branco, e seus olhos haviam perdido completamente suas íris. Ele não se parecia nada com seu eu habitual. Movendo-se a uma velocidade que beirava a teletransporte, Jinbei apareceu na frente de Sauron e desatou uma saraivada de socos devastadores que derrubaram seu oponente no chão em um instante. Sauron precisou de todas as suas forças, apenas para se colocar de pé. Novamente, apretando suas feridas, ele se preparou para seu ataque mais forte direcionado diretamente a Jinbei. Ele sabia que matar o magistrado não era mais uma opção. Tudo o que ele podia fazer era ferir Jinbei e esperar que seus companheiros terminassem o trabalho. Essa foi sua conclusão após sentir todo o seu instinto tremer do perigo que emanava do inimigo à sua frente. A lâmina em sua mão explodiu com uma chama brilhante que se espalhou por uma área tão vasta que era visível de qualquer ponto da ilha. Mas antes que o ataque pudesse atingir, Jinbei se materializou atrás dele em um instante e desferiu um golpe fatal que pôs fim à vida de Sauron. Depois de acabar com seu oponente, Jinbei não deu uma única olhada para o magistrado antes de se afastar. Ele sabia que provavelmente não era mais Jinbei. Apenas alguns momentos antes, ele mal conseguia ficar em pé e agora possuía um poder além da compreensão. À distância, o líder só tinha visto o flash das chamas, mas isso foi o suficiente para deduzir que Sauron estava morto. Ele despachou seus 2 companheiros restantes para completar a missão, enquanto ele ficou para enfrentar Mugai sozinho. No campo de batalha de Hibachi, nem ela nem Tenma podiam fazer nada contra seus oponentes. As bombas de Hibachi careciam da agilidade necessária, e os enormes guerreiros de papel de Tenma não eram nada mais do que alvos vivos. Gradualmente, os 2 foram empurrados até a beira da derrota. Se Sangoku não tivesse chegado a tempo, tudo teria acabado para ambos. Mas justo naquele momento, os 2 caçadores de insetos restantes apareceram. Mashiro lançou um chute direto em Sangoku sem nenhum aviso prévio, mandando-o para trás, colidindo com Tenma e Hibachi. O Son Goku que ele havia cortado anteriormente ainda estava muito vivo. Furioso, o homem desatou uma chuva de tiros, visando obliterar os 3 ali mesmo. Sob aquele poder de fogo avassalador, as rochas ao redor se despedaçaram e poeira se espalhou por toda parte. Parecia que os 3 estavam acabados, mas eles emergiram ilesos. Diante deles estava Jinbei, pegando as balas do inimigo com as mãos nuas. Antes que Hibachi pudesse comemorar ter um reforço, Jinbei se virou para eles e brandiu sua espada para baixo. Um único corte casual despedaçou toda uma seção da face do penhasco. Ela estava furiosa com o que ele acabara de fazer, mas rapidamente percebeu que algo estava errado com Jinbei. Parecia que sua mente racional não estava mais no controle de seu corpo. Mas, felizmente, em vez de alvejar sua própria equipe, ele desviou seu foco para os caçadores de insetos. Eles mal registraram o perigo que ele representava quando apareceu diante deles e desceu com sua lâmina. Todos os 3 desviaram a tempo, ou seriam reduzidos a pó em um instante. Jinbei agarrou 2 deles pela cabeça e bateu seus rostos contra o chão. Mashiro instantaneamente avançou com
um chute. Isso fez Jinbe recuar para proteger seus companheiros. Ela acabara de levantar seus ânimos, dizendo-lhes para não deixarem que ele os menosprezasse quando algo inimaginável aconteceu. O cabelo de Jinbe de repente se transformou em uma enorme garra bestial. Ela se estendeu sem fim, agarrando os três pelo pescoço e apertando com força. O magistrado observava de longe e sentia que Jinbe agora se parecia com ela. Ele não parecia mais humano. Neste momento, Jinbe só precisava de um pouco mais de força para matar os três caçadores de insetos, mas em vez de acabar com eles, Jinbe de repente perdeu todo o controle. Uma estranha energia irrompeu ao seu redor, enviando tremores pelo chão. À medida que a energia aumentava, Jinbe ficava mais frenético. Seus dentes se afiaram em presas como os de um predador selvagem. Quando a energia explodiu para fora, a terra e a rocha ao redor se quebraram. O cabelo que havia se transformado em uma garra de besta mudou de forma mais uma vez, desta vez em algo semelhante a um enorme maço. Tudo era um inimigo a ser destruído. Com um rugido, Jinbe lançou o maço, disparando espinhos afiados por todo o campo de batalha, sem fazer distinção entre aliado e inimigo. Nesse ponto, tudo o que alguém poderia fazer era correr por suas vidas. Somente o magistrado ainda tentava alcançar Jinbe. Ela sabia que se esse estado continuasse, sua vida estaria em sério perigo. Ela ainda queria se desculpar por duvidar dele, mas infelizmente seu caminho a levou diretamente a Shidou, que já estava esperando. Ele agarrou o magistrado pelo pescoço, olhando para seu belo rosto com um sorriso alegre, ansioso para cortá-lo e matá-la. Nesse momento, o magistrado não tinha mais forças para resistir. Ela só podia se soltar com arrependimento, desejando que pudesse ter visto o céu sobre Ito com todos. O sino pendurado em seu adereço de cabelo caiu e soou uma única badalada. O magistrado fechou os olhos e esperou pela morte. Ela sentiu o cheiro de sangue e ouviu o som do aço perfurando carne, mas não era o dela, era de Shidou. De alguma forma, Jinbe recuperou os sentidos, pegou sua espada e correu para cortar o homem a tempo. Essa foi a última de sua força restante. Jinbe desabou bem ali após proteger o magistrado. Os caçadores de insetos, sentindo que a maré havia mudado contra eles, se retiraram. Eles pelo menos conseguiram selar o poder do magistrado. Matá-la depois seria muito mais fácil agora. Ela não se importava com nada disso. Simplesmente olhou para Jinbe, dormindo pacificamente em seu colo. Todos que testemunharam a cena estavam completamente irritados. Hibate não conseguiu se conter e correu para dar um soco nele. Se o magistrado não tivesse intervido, Jinbe certamente teria sido espancado até acordar. Enquanto Moshibajo lutava ferozmente em Hachijo, a situação em Edo havia se tornado verdadeiramente desesperadora. Enxames de insetos aproveitaram a oportunidade enquanto Moshibajo estava fora e lançaram um ataque em grande escala em Edo. Embora os samurais lutassem com tudo o que tinham e muitos estivessem feridos e acamados, o número de insetos era esmagador. Toda a cidade estava engolfada em fumaça e caos. Mesmo os atendentes do Shogun estavam considerando evacuá-lo para sua segurança, mas como um senhor, ele se recusou a abandonar a terra que governava. Não importava o que acontecesse, ele ficaria até seu último suspiro. Quando o grupo de Jinbei finalmente retornou a Edo, um mar de fogo consumia seu lar. Oharu também estava em perigo. Os monstros certamente tinham um senso de estilo em seus ataques. Os menos atraentes eram mortos sem misericórdia, enquanto os bonitos apenas tinham suas roupas rasgadas para que todos admirassem. Um sistema e tanto que eles tinham. Felizmente, justo quando um estava prestes a acabar com Oharu, Jinbe chegou a tempo e matou a louva-a-Deus com um único golpe, pegando-a enquanto ela caía. Depois de seu resgate heróico de donzela em perigo, Jinbe se viu pressionado contra as curvas generosas de Oharu, uma sensação tão esmagadora que ele mal conseguia funcionar. Os espectadores do lado de fora também não se apressaram exatamente em interromper a cena. Uma vez que o momento de êxtase passou, Jinbei ouviu pessoas comentando sobre um guerreiro que havia massacrado os monstros sozinho. Seus corpos estavam empilhados em uma montanha alta e o homem estava em cima dela como um deus da guerra. Jinbe olhou mais de perto e percebeu que o temível espadachim não era outro senão seu próprio pai. Uma perna ainda estava engessada, mas o velho estava tão dominante como sempre. Jinbe estava prestes a se lançar para um abraço caloroso e afetuoso. Seu pai até abriu os braços em um gesto acolhedor e então deu um tapa no rosto de Jinbe. Um guerreiro deve sempre ficar vigilante, sempre estar em estado de
prontidão para a batalha. Entendeu, pai? Os dois então desembainharam suas espadas e se atacaram ali mesmo, deixando todos ao redor completamente sem palavras. Depois de eliminar os insetos descontrolados, eles realizaram uma celebração por resgatar o magistrado e garantir a segurança de Edo. Todos se reuniram em torno de Genjiro, embora Jinbei parecesse tão desesperançado quanto alguém poderia parecer. Seu pai era um espadachim lendário, renomado em todo lugar. A força do homem estava além de debate. Apenas alguns minutos assistindo-o lutar contra insetos esclareceu isso de forma abundante. Hibachi mencionou que pai e filho estavam afastados por tanto tempo, mas eles não estavam tendo uma conversa sincera. Aquela sessão de esgrima com espadas não havia sido uma surra o suficiente? Um olhar para o rosto de Jinbe, inchado como se ele tivesse sido picado por um enxame de abelhas, dizia tudo sobre o quão próximos aqueles dois realmente estavam. Quanto ao magistrado, ela tinha alguma compreensão de por que Jinbei havia se transformado de maneira tão estranha em Hachijo. Era provável que um fio de cabelo dela tivesse causado a mutação em seu corpo. Além disso, o magistrado havia secretamente saído por um momento, querendo apenas se desculpar e dizer seu nome. Mas ao ver Oharu trazendo comida para ele e o quão confortáveis os dois pareciam juntos, ela silenciosamente se virou e foi embora, enterrando toda a intenção que vinha nutrindo por tanto tempo. Naquela noite, Jinbei foi conversar com seu pai. Ele havia aprendido muito, mas a lição mais clara de todas foi sua própria fraqueza. Ao longo dos eventos em Hachijo e nas muitas batalhas em Edo, ele tinha sido mais um fardo do que uma ajuda, constantemente arrastando seus companheiros para baixo e forçando-os a vir resgatá-lo. Ele se desculpou com seu pai por manchar a reputação da escola que ele tinha trabalhado tão duro para construir. Genjiro socou seu filho. Era verdade que ele era fraco, mas ele não envergonhou a honra da escola porque nunca realmente aprendeu nada com ela desde o início. A partir de amanhã, Genjiro o treinaria pessoalmente mais uma vez. E assim, na manhã seguinte, ao amanhecer, pai e filho deixaram Edo e seguiram em direção ao Monte Fuji. Os exercícios iniciais eram todos fundamentos focados no condicionamento físico, nadar, capturar animais selvagens e escalar a montanha. Somente quando chegaram ao cume, Genjiro revelou que ensinaria a seu filho a técnica suprema, as 36 espadas do Fuji. Esse era o conjunto de habilidades do qual Genjiro mais se orgulhava, capaz de dividir o mar e cortar montanhas. Jinbei estava tão animado que interrompeu seu pai, recebendo outro soco. Genjiro tinha exatamente 3 dias para ensinar a Jinbe cada técnica da escola, por qualquer meio necessário. O garoto tinha que dominá-las. A primeira técnica se chamava Mace do Fuji. Parecia um golpe de espada comum, mas o impacto e a força que gerava eram como um enorme martelo de guerra esmagando a terra. O golpe de Genjiro era tão poderoso que enviou tremores por todo o vulcão. Ele disse a Jinbe que, em 3 dias, ele tinha que aprender essa técnica e produzir um impacto forte o suficiente para interromper o fluxo de magma que subia de baixo. Se falhasse, tudo na base da montanha seria destruído porque não conseguiria controlar a habilidade. Genjiro levou pelo menos 5 anos para dominar essa técnica. 3 dias era uma demanda realmente brutal, mas o tempo era crítico, e Jinbe não poderia desperdiçá-lo reclamando. Ele se lançou imediatamente ao treinamento. As primeiras tentativas de Jinbe dividiram os pedregulhos ao meio, em vez de produzir a imensa onda de choque que Genjiro havia demonstrado. Esse era um resultado completamente esperado. Então ele balançou a espada repetidamente, golpe após golpe, falhando mais vezes do que poderia contar. De manhã à noite, da noite à manhã, Jinbe nunca desistiu. Foi somente após 2 dias inteiros e 2 noites inteiras de treinamento até o ponto de completa exaustão que ele finalmente desabou e desmaiou. Genjiro não o acordou. Em vez disso, deixou que o magma ao seu lado se aproximasse lentamente, queimando as roupas de Jinbe até que o calor o despertasse. O ponto ideal na face da rocha, onde ele precisava cortar o fluxo de magma, havia sido completamente engolido. Jinbe não tinha ideia de como chegar lá, quanto mais executar a Mace do Fuji. Ele se lembrou dos ensinamentos de seu pai. Um samurai deve sempre estar em um estado de prontidão para a batalha porque você nunca sabe quando a próxima luta vai acontecer. Jinbe firmou sua determinação e carregou diretamente no rocha fundida, balançando sua espada com todas as suas forças. O vento do seu golpe dividiu o fluxo de magma em 2 partes. Aproveitando a abertura, Jinbe saltou e trouxe sua lâmina desmoronando na superfície. Desta vez, em vez do pedregulho se partir, o chão rumbles com uma série de estrondos trovejantes, prova de que ele
havia executado com sucesso a Mace do Fuji. Não apenas o fluxo de magma foi interrompido, mas o magma na superfície acima foi forçado de volta para baixo através das fendas. Algumas correntes perdidas permaneceram, e Genjiro lidou com elas usando a técnica chamada Tornado do Fuji. Um vento forte, como uma tempestade furiosa, levantou a rocha derretida e formou um ciclone de magma, neutralizando seu calor antes de despedaçar a cinza remanescente. Essa era a técnica que Jinbei precisaria dominar a seguir, mas seu tempo tinha acabado. Ele tinha que voltar e continuar treinando sozinho em Mushibajo. Os poucos dias sem Jinbei haviam sido notavelmente pacíficos. Ninguém por perto para causar problemas ou criar desastres para os outros. No entanto, o magistrado não parava de pensar nele. Antes de partir, Jinbei dissera a Ohara que faria tudo o que pudesse para se tornar mais forte, para que pudesse ganhar o direito de conhecer o magistrado. Isso a encheu de antecipação, mas a paz sempre era o sinal mais seguro de que uma tempestade se aproximava. No antigo castelo de Osaka, onde nada parecia existir mais além de insetos, as criaturas estavam preparando um plano maciço. Uma vez que seu plano estivesse pronto, uma batalha muito maior do que a da ilha Hachijo certamente eclodiria. De volta a Edo, após um longo período de serviço ativo, Mashiba-jo conquistara o afeto e o reconhecimento do povo por suas tremendas contribuições. Uma repórter, romancista, exageradora profissional, jornalista e criadora de mentiras chamada Osono começou a notar Mashiba-jo. Ela estava desenvolvendo um projeto para cobrir a organização dedicada a proteger o povo de Edo contra insetos gigantes. Ela sabia que perguntar aos cidadãos comuns não renderia nada útil sobre Mushabachi. Apesar da organização parecer acessível para o povo, ninguém realmente sabia nada sobre ela. Assim, ela se dirigiu ao banheiro público onde Oharu estava, em um estado de relaxamento máximo, com a guarda completamente baixa e que também tinha contato frequente com Jinbei. O primeiro olhar foi tudo o que Osono precisou para ficar cativada por aquele par enormemente impressionante. A vida era realmente injusta. Alguns tinham mais do que jamais poderiam precisar, enquanto outros não tinham nada. Oharu sentiu o olhar e timidamente cobriu seu peito. Osono rapidamente se desculpou e se apresentou como uma jornalista que planejava escrever sobre Mashiba-jo para que as pessoas pudessem entender melhor a espada que as protegia. Seu alvo principal era Jinbei. Então ela perguntou a Oharu que tipo de pessoa ele era, e assim, uma entrevista aparentemente casual se desenrolou. Oharu se lembrou de quando conheceu Jinbei. Um olhar, e ela pôde perceber que ele era um garoto do campo, acabado de sair da fazenda, na grande cidade com um nível de ingenuidade absolutamente inigualável. Se ele não tivesse encontrado Oharu, provavelmente não teria encontrado Mashiba-jo, nem mesmo ao cair da noite. Então veio a história do jovem Jinbei lutando contra insetos com coragem imprudente. Embora a batalha tenha sido brutalmente difícil e ele estivesse gravemente ferido, ele nunca recuou. Uma vez que se comprometeu a lutar, ele a levaria até o fim, dando a todos atrás dele uma sensação inabalável de segurança. Nesse ponto, Oharu se lembrou que tinha algo a cuidar e pediu licença. Antes que Osono pudesse sentir alguma decepção, ela avistou uma linda garota entrando. Era ninguém menos que Hibachi. Esta era verdadeiramente uma oportunidade de ouro para se aproximar e entrevistar uma verdadeira guerreira de Mushabajo. Mas havia uma observação de partir o coração por trás daquelas roupas. Todos na casa de banhos estavam generosamente dotados, exceto ela. Osono continuou sua linha de questionamento sobre Jinbei. Hibachi começou a contar desde o dia em que foi chamado para Mushabajo. O cara não tinha nada a seu favor além de ser burro e desinformado. Qualquer pessoa normal tão estúpida já teria morrido há muito tempo. O fato de ele ainda estar vivo a essa altura era um milagre da própria existência. Ele teve a audácia de exigir uma reunião com um magistrado em seu primeiro dia, delirante além de toda ajuda. Então veio seu ponto em comum. Ambos ficavam absolutamente loucos sempre que o assunto do novo cara surgia, mas toda vez, Hibachi encerrava suas conversas agradáveis entregando um soco estrondoso ou um chute divino diretamente no rosto de Jinbei. Além disso, a batalha na ilha Hachijo deixou uma impressão profunda em Hibachi. Ela sempre assumira que os caçadores de insetos eram apenas mercenários que aceitavam dinheiro e matavam insetos.
ela nunca esperou que eles alvejassem o magistrado, a figura-chave cuja existência determinava a sobrevivência de todo o Edo. Ozono estava ansiosa para saber mais sobre o misterioso magistrado por trás de Mashiba Joe, mas essa informação estava estritamente classificada. Se não fosse pelo incidente de Hachijo, até Hibachi não teria autorização para saber ou encontrar o magistrado. Alguém como Ozono não tinha nenhuma chance. Enquanto Hibachi relembrava acontecimentos recentes, o magistrado fazia o mesmo. A suspeita que ela nutria em relação a Jinbe a preenchia com uma enorme culpa. Pela primeira vez, alguém a protegeu sem nenhum motivo relacionado ao seu poder ou posição, e isso a fez lembrar do calor que poderia existir entre os seres humanos. Então, veio um surto de fúria avassaladora que a fez deixar de lado seu ódio por seu próprio poder e usá-lo puramente por um desejo de se vingar de Jinbe. Quem poderia ter previsto que o inimigo estaria tão minuciosamente preparado, criando uma arma especificamente projetada para suprimir as habilidades únicas do magistrado? Num instante, ela passou de ser uma máquina de destruição ambulante a estar completamente impotente, e a maré da batalha se inverteu completamente. Mas Jinbe, alguém que todos supunham estar ali apenas para preencher um número, revelou uma exibição inacreditável de poder que trouxe o magistrado de volta da morte certa da maneira mais improvável. O magistrado também estava contemplando sua situação atual, com seus poderes selados. Proteger. Ito era simplesmente impossível. O que ela poderia fazer? De volta à fonte termal, após conversar com as duas mulheres, a mente de Ozono estava explodindo com ideias. Ela não conseguiu conter a si mesma e começou a escrever na hora. As duas garotas espiaram curiosamente o que ela havia escrito, apenas para descobrir que estava coberto por ilustrações vaporosas delas mesmas com atributos espetaculares. Quem na Terra poderia resistir a uma carreira de jornalismo assim? Isso tornaria inevitável ficar rico. Elas tentaram detê-la, mas Ozono não ligou e entrou em uma frenesi de impressão, produzindo quantas cópias pudesse. Uma súbita rajada de vento soprou de fora e levou tudo para fora da casa de banhos. E assim, o povo de Edo foi abençoado com um magnífico banquete para os olhos naquele dia. Uma jornalista como Ozono precisava ser clonada imediatamente. Alguém deveria apresentar uma petição às Nações Unidas para subsidiar suas despesas de gestação e criação de filhos para garantir que esse talento único em um milênio não fosse perdido para o mundo.